You are now muted. Pessoal, então, boa tarde. Me apresentando, eu sou o Gustavo Carneiro, eu sou engenheiro de soluções estratégicas da Dell Software aí para soluções de gestão da informação, tá? Agradeço a vocês aí o convite de estarem conosco aí nesse webcast. A gente vai falar um pouquinho de solução de replicação de dados em parceria com a nova tecnologia, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por gentileza, podem escrever no chat, fiquem à vontade para perguntar. Se eu não conseguir responder no momento da apresentação, eu dou uma pausa no finalzinho, na hora que a gente for falar de dúvidas, né, e tirar dúvidas e perguntas e respostas, eu faço essa resposta aí, tá bom para vocês aí. Além disso, tá, a gente está gravando essa sessão, então se vocês precisarem de qualquer informação extra, ou precisarem assistir novamente, tirar algum detalhe sobre o produto, fiquem à vontade aí, tá, pra gente fazer aí para vocês assistirem novamente essa gravação e a gente ter esse bate-papo. Tá legal? A Regiane Machado fez esse convite para vocês, como eu falei, da nova solução, né? E eu não sei se ela quer fazer alguma apresentação inicial, ou comentar alguma coisa antes da gente iniciar. Não, Gus. Caso eles queiram depois iniciar uma POC nas empresas, conversem com a gente e agendaremos com todo prazer. Perfeitamente. Então, pessoal, o que a gente vai conversar hoje, tá? A gente vai falar de um produto chamado SharePlex. Ele é um produto que foi premiado agora em 2015 como escolha da Database Trends and Applications para a solução de replicação de dados Oracle vStream, tá? É uma ferramenta que está no mercado há muito tempo, bastante sólida, bastante respeitada no mercado aí. E a ideia do produto é trazer para vocês escalabilidade, disponibilidade e integração, ok? Praticamente em tempo real. Eu vou explicar detalhes da ferramenta aqui para vocês entenderem o que significa esse praticamente em tempo real, como que a gente trabalha a replicação, vamos falar um pouquinho da arquitetura também, tá? E é uma ferramenta completa, então, diferente do nosso concorrente, aqui a gente não tem exigência de um monte de packs, né, de um monte de compras separadas. Então, eu preciso monitorar, eu tenho que comprar outro produto. Eu preciso administrar, eu tenho que comprar outro produto. Eu preciso trabalhar aqui a verificação da integridade da minha replicação ou reparar os erros, eu tenho que comprar outro produto. Nada disso. Isso tudo já vem no pacote e é extremamente acessível. Geralmente, a gente é metade do custo de qualquer outra ferramenta de replicação, tá? Eu também vou comentar aqui formas de licenciamento, como que funciona essa parte comercial aí, ok? Estou com o apoio aí da Vanessa também e da Regiane, que podem auxiliar vocês em qualquer dúvida. E é uma ferramenta livre de impacto. Aqui eu não utilizo nada, nenhum recurso do banco de dados de vocês. Eu não consumo buffer, eu sou um binário separado no seu sistema operacional e vou explicar para vocês como é que a gente faz, então, a replicação dos dados, né? Como é que a gente trabalha aí. Tá? Então, não tem nenhum add-on, pack, nada que vocês tenham que possa causar impacto no banco de dados aí para fazer a replicação dos dados, tá bom? Repetindo, então, quem tiver com áudio e quiser falar aí, tá? Pode me chamar no chat que eu libero aqui deixei todo mundo em mudo aqui porque nós estamos gravando, então pode me chamar que eu libero aqui a voz, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham no finalzinho a gente vai falar. Bom, a nossa agenda, na verdade, eu quero ser muito rápido com os slides. Eu não quero perder mais do que 10, 15 minutos com vocês, no máximo, mostrando só uma introdução da ferramenta para poder contextualizar, para vocês entenderem o que é o produto, né? Mas a ideia é falar da questão das nossas soluções aqui para a gestão da informação, para vocês entenderem também o que mais a gente tem no portfólio, caso vocês tenham uma necessidade. Daí sim a gente entra na replicação, vou explicar como que o SharePlex faz essa parte de escalabilidade, como ele endereça a disponibilidade e a integração quase em tempo real. A gente entra no Techniquez, falamos da arquitetura, falamos dos casos de uso e cenários, o que tem de diferente, por que o SharePlex hoje é considerado aí a melhor solução de replicação. E aí a gente entra também em casos de sucesso, clientes aqui no Brasil e no mundo, tá? Parte de reconhecimento. Eu vou detalhar um pouquinho para vocês como é que a gente consegue migrar de plataforma, então mainframe para outra plataforma, ou enfim, diferentes plataformas e até upgrade do banco de dados sem impacto ou sem parada, né, praticamente sem parada, e aí a gente vai partir para um workshop. Então, eu vou gastar com vocês aqui no máximo 15 minutos nesse primeiro pedaço, e aí sim a gente entra no workshop. A ideia aqui é mostrar para vocês facilidade do produto, instalação, rapidez, enfim,
tudo que vocês podem fazer com o produto. Aí a gente vai para perguntas e respostas, tá? Regi, quem for entrando, passa aí a informação do telefone ou a informação do áudio aí, tá bom? Eu vi aí que parece que o Paulo Henrique também entrou, tá? Então, se tiver mais alguma coisa aí, você vai fazendo enquanto eu vou apresentando para todo mundo aqui. Combinado, Gustavo. Então, pessoal, só para contextualizar para vocês, tá? Meu objetivo aqui, eu sou um cara técnico, eu não sou um cara de vendas, então eu quero só explicar para vocês o que tem no nosso portfólio, para vocês avaliarem, né, quais são os outros produtos, mas a ideia aqui é ser bem breve, bem rápido, e vocês terem uma noção de tudo que a gente tem aí para auxiliar vocês. Então, hoje nós vamos discutir essa parte toda de integração, né? Nós vamos falar de replicação com o SharePlex, que eu, como falei, é um produto escolhido em 2015 como melhor solução, tá? A gente ainda não tem o resultado de 2016 para esse tipo de segmento aqui. E, além disso, a gente trabalha toda uma parte de integração de dados que envolve um outro produto que chama Toad Data Point, que ele não faz somente a integração de dados, mas ele também cuida de toda a parte de investigação de dados. Então, se vocês têm cientistas de dados na empresa de vocês, você tem um pessoal que precisa fazer cruzamento de informações. Então, eu tenho um Oracle, eu tenho um SQL, eu tenho um DB2, um Sybase, eu tenho que fazer um join de tudo isso, mais uma planilha Excel do financeiro, mais uma informação do Google Analytics, do meu CRM, enfim. A gente tem esse produto aí, que é o Toad Data Point, né? E ele trabalha em conjunto com o Intelligence Center, que é um portal para vocês entregarem ou distribuírem a informação para os usuários de vocês, tá? Então, é bastante interessante essa parte. E para a parte de gestão, né? Caso vocês se lembrem aí, quem trabalha no mundo de banco de dados aí há mais tempo vai se lembrar da antiga Quest, né? A Quest é a fabricante do Toad, que são as melhores soluções aí que a gente tem para desenvolvimento e administração de bancos de dados, escolhidas 2 vezes aí, né, consecutivas, né, a Toad DBA Suite para administração com Spotlight pela DBTA em 2015 e também o Toad Development Suite, né, o Toad para desenvolvedor, escolhido aí como melhor solução em 2015 e também 2016. Então, a gente tem um portfólio completo para atender vocês, qualquer necessidade que vocês tenham na parte de integração de dados, que é o que a gente vai falar hoje, ou gestão, ou investigação, podem falar comigo, ou com a Vanessa, ou com a Regiane, né, para a gente poder auxiliar vocês aí. Bom, sem mais demoras, né? Qual a importância das soluções de replicação, então, entrando aqui no objetivo da nossa apresentação? Hoje em dia, vocês geralmente têm 3 demandas, né? E a gente percebe isso muito bem. Ou a parte de replicação do Core Service, né? Ou seja, eu quero garantir a disponibilidade do serviço, você tem que ter aí alta disponibilidade, não pode ter parada, o negócio tem que funcionar, tem que ter um plano de continuidade, né? Ou tem uma questão de grandes volumes de dados e você também precisa replicar, distribuir esses dados entre diferentes bancos, entre diferentes processamentos, enfim, né? Ou então, diferentes necessidades de integração. Tá? Então, vamos supor, agora eu consegui fechar um contrato com a Microsoft, por exemplo, que eu vou ter a oportunidade de usar o SQL no Azure, e aí eles estão fazendo um super desconto, eu preciso replicar do meu Oracle para o meu SQL, ou preciso replicar aqui do meu Oracle para o meu PostgreSQL ou para o meu MySQL para poder reduzir custos, enfim. Né? Ou então eu quero só replicar do Oracle para Oracle Standard, Enterprise para Standard. Então, tudo isso aqui são necessidades que a gente vê hoje a respeito de replicação, né? E como que o SharePlex endereça a escalabilidade, disponibilidade e integração, né? Ele permite que vocês possam ter dados em qualquer lugar. Então, vocês podem replicar local para um site remoto ou para a nuvem, né? Vocês podem replicar de Oracle para SQL, Hadoop, SAP, enfim, né? Sybase, HANA também. Então, eu vou mostrar mais detalhes tecnicamente disso aqui. A gente garante a máxima disponibilidade do seu banco de dados. Então, dá para vocês terem uma replicação para um site de DR, essa replicação pode até ser bidirecional, né? Vocês podem ter aí esse switch, essa contingência aí de um lado para o outro, né? Toda a parte de migração com baixo risco, então quando eu falei de migração ali atrás, eu disse que a gente não para e realmente o único tempo que você tem de parada, eu vou mostrar aqui, é na hora que você está trocando ou apontando os seus clientes ou seus sistemas para a nova base. Mas fora isso, você não para o banco em momento algum, você não tem nenhum tipo de parada. E pode até testar, homologar, avaliar, né, sem você ter a preocupação de dar errado. Se der errado, inclusive, a gente oferece a possibilidade de fazer o failback. Você pode voltar atrás, consertar o erro e continuar a migração sem parada. Tá?
Melhoria de performance para a gente, às vezes, que precisa aí, está tendo muito estresse de consulta no banco de produção, muita carga aí, né, para gerar relatório, enfim. Então, a gente consegue tratar a parte de performance aí, a parte de separação de carga de relatórios aí, muito bem definidos aí, replicando para uma base e deixando essa base de replicação online, né? E também projetos de Big Data. Então, a gente hoje está preparado para lidar com outras plataformas de banco aí, que não são apenas bancos relacionais, tá? O que o SharePlex faz? Né? Qual é o objetivo da ferramenta? É trazer facilidade para a gente se adaptar, né? Hoje em dia, como eu falei, muita coisa pode acontecer, a gente está visando redução de custo, o mercado aí está complicado para todo mundo, principalmente a situação econômica do Brasil. Então, a ideia é que vocês possam, hoje, ler do banco de dados Oracle de vocês, né, e replicar para N plataformas, inclusive para o próprio Oracle, nesse caso, como eu falei, bidirecional. Então, Gustavo, eu quero replicar do Oracle Enterprise para o Oracle Standard, sem problema. Eu quero migrar isso aqui para reduzir meu custo, claro, não tem problema nenhum. Não, eu quero replicar do Oracle para o SQL, eu quero replicar do Oracle para o EDB, que é a versão paga do PostgreSQL, né, como a gente tem aí, por exemplo, o Red Hat, né? Ou você pode replicar aí de Oracle, né, para Sybase ou para HANA. Então, muitos clientes têm enfrentado essa parte de migração de SAP aí, né, saindo de Oracle, indo para HANA, a gente tem como fazer isso. Ou outras fontes de dados ODBC, né? Então, além disso, tem também a parte, quem trabalha com Java aí, a gente consegue trabalhar com filas JMS, eu consigo entregar ou o SQL ou o XML. Então, o objetivo do SharePlex é isso, facilitar para vocês esse tipo de integração, garantir a replicação e a alta disponibilidade entre as bases de dados de vocês, tendo como princípio a origem um banco de dados Oracle. Eu posso adiantar para vocês que há mais de um ano a gente tem a versão que também lê bidirecional do SQL Server, tá? Essa versão ainda não foi oficialmente lançada, porque a gente preza bastante a qualidade do produto e preza bastante todos os testes possíveis, e a gente deu um delayzinho aí, porque a gente já vai entregar a solução pronta também para o SQL 2016. Então, nós estamos homologando ela para o SQL 2016 aí, trazer para vocês também a possibilidade de ler do SQL e replicar para N bases de dados, tá? Como que é a arquitetura do produto? Vou detalhar para vocês aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem me interromper nesse ponto aqui específico, que aqui geralmente tem algumas dúvidas, ou se vocês preferirem, no finalzinho a gente volta nesse slide e detalha mais, tá? Mas o objetivo do SharePlex ele vai fazer um acesso aos seus Redo Logs e ou os seus Archive Logs, tá bom? Vai entender o que está acontecendo aqui e no seu servidor lá de origem, ou no teu banco de origem, vai ter um processo de captura, que é um binário da ferramenta. Então, a ferramenta ela não usa nada do Oracle, ela tem um binário separado, e ela tem um processo de captura dela, né, um processo filho do sistema operacional, que vai ler o que está nos Redux e nos archives, vai criar uma série de metadados e montar isso aqui numa fila de captura, ok? Organizar os seus logs aí, tanto Redux quanto archives dessa forma. Aí o processo de leitura vai entender o que está na fila de captura e vai criar os dados de sincronismo, os dados de repair, os dados de comparação, vai montar tudo isso e vai colocar isso tudo numa fila de exportação, já compactando, criptografando, preparando isso aqui para ser transmitido via rede, né? E aí sim você tem dois processos que não são os do Oracle, ok? Eu não uso export e import do Oracle, isso aqui são nomes dos meus processos, os processos da ferramenta, tá? Esses processos vão ler essa fila de exportação, vão transmitir aqui vocês não precisam de um grande link, nem de uma coisa fenomenal, fantástica, porque o que a gente está lendo aqui são os statements SQL, os comandos, né, DMLs ou DDLs. Então, eu vou transmitir isso aqui do lado de lá, aqui já na máquina de destino, ou nos seus data centers de destino, sistemas de destino, enfim. Tem um processo de importação que vai montar uma fila de post, uma fila de gravação, né, uma fila de escrita. E essa fila de post, aí sim vocês podem ter vários processos de posting separados, né? Podem separar por esquema, por tipo de tabela, do jeito que vocês quiserem, seja para gravar no seu destino local ou para gravar na nuvem, tá? Então, eu sei que nos Estados Unidos a gente já tem, por exemplo, um pacote pronto do SharePlex no Azure e também na Amazon, tá? Então, aqui no Brasil, eu não tenho certeza ainda como é que está isso aí. Eu tenho que avaliar com o time de marketing, com o pessoal de projeto. Mas eu acredito que a gente
já deve ter alguma coisa aqui para a Amazon no Brasil também, tá bom? Mas só para vocês entenderem, se vocês também quiserem fazer um colocation, quiserem colocar a máquina de vocês no data center em algum lugar, enfim, do jeito que vocês quiserem fazer, seja na nuvem ou seja local, a gente também é capaz de escrever aí, tá? Bom, se alguém tiver alguma pergunta e quiser escrever, eu posso tentar responder aqui agora a respeito da arquitetura do produto. Se vocês preferirem, eu vou dar sequência na hora que a gente estiver fazendo o workshop, né? Estiver fazendo a demonstração ao vivo, instalação e brincar com o produto, eu detalho mais isso aqui. O que vocês preferem? Se alguém quiser, pode usar o chat, por favor. E aí eu libero aí o áudio aí para vocês também. Ok, então se vocês no momento não têm nenhuma dúvida, eu fico, né? Estou disponível, fico à disposição para continuar falando aqui lá no finalzinho com vocês, tá bom? A arquitetura é a mesma, Vitor. O Vitor está perguntando aqui se a arquitetura da replicação bidirecional é a mesma. É a mesma coisa, a diferença é que você vai ter o processo inverso, ok? Eu vou mostrar isso aqui na demonstração, tá? Na demonstração a gente vai fazer uma replicação, né? A gente vai fazer uma correção de erro, então eu tenho que dar uma manutenção, como é que eu faço, como é que eu paro, como é que eu recupero, enfim. Vou fazer a volta da replicação, né? Então a parte bidirecional. Lembre-se que quando eu estou falando bidirecional aqui, eu não estou falando da replicação peer-to-peer, ativo-ativo. Tem alguns pontos de consideração que eu também vou explicar sobre isso. A gente sabe que há diferença, né? Entre a replicação peer-to-peer e a replicação bidirecional. E aí também eu vou detalhar como é que a gente faz, por exemplo, se corrompeu o link, deu um problema, como é que eu conserto como é que eu boto essas bases síncronas de novo, tá? Um ponto muito importante aqui, que eu gostaria de destacar, é o seguinte, como eu faço a replicação do que está no Redu e no Archive, DMLs ou DDLs, eu tenho uma série de checkpoints que avaliam tudo isso, isso aqui fica em memória. Então, mesmo que você tenha um cluster, por exemplo, um Oracle Hack ou alguma coisa assim, né? Se a máquina principal cair, eu volto no meu ponto de checkpoint, leio lá os Redus e os Archives, né? Avalio o que está aqui na minha fila de captura em memória e eu tenho também uma área de disco da nossa ferramenta, que essa área de disco, a gente tem uma fórmula para calcular o espaço, dependendo da quantidade de transações por segundo e do tamanho da base de vocês, que vocês podem utilizar a própria replicação e o controle da replicação nessa área de disco. No caso de uma queda, um desastre, algum problema grave no site de lá, na hora que vocês voltarem no site de lá, vocês usam o que já está aqui prontinho e garantem a replicação para lá, garantem o sincronismo, né, e garantem que está tudo ok. Tá? Outro ponto importante, na hora que vocês começam uma transação aqui, eu não sou obrigado a levar os dados todos para lá. Eu levo os comandos para o lado de lá. Então, por exemplo, imagina que vocês deram um comando de update aqui na origem e esse update gasta 15 minutos para se concluir. Ok. Depois de 15 minutos, né, durante esse processo aí, eu dei um update aqui, o comando, eu gastei 1 segundo para rodar o comando aqui do lado de cá também. Ok. Se essa máquina cai depois dos 5 minutos, vocês conseguem terminar o update aqui do lado de cá e conseguem continuar trabalhando sem problema, sem nenhuma dor de cabeça. Ah, Gustavo, e se precisar dar um rollback? Como é que faz a questão? A ferramenta ela tem uma parte de reconciliação que eu vou mostrar para vocês. Ela entende que foi necessário fazer um rollback e ela vai, então, fazer o rollback da replicação ou o rollback daquele update ali, por exemplo, ou daquele insert, enfim, do que tiver que ser feito aí, tá, de volta. Então, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, isso é uma grande vantagem, porque aqui não é um two-phased commit, eu não preciso esperar acabar tudo aqui do lado de cá, levar, por exemplo, se esse update aqui gerou 100 GB de informação, eu não preciso esperar ele acabar e copiar 100 GB no teu link. Não, eu tenho um comando de update, eu vou levar esse comando de update para lá, e aí lá do lado de lá ele vai trabalhar o update também. Então, vocês têm sincronismo garantido pela ferramenta e vocês têm um consumo mínimo do link aqui de vocês, tá? Dando sequência aqui, então, quais são os casos de uso, né? Agora que eu expliquei a arquitetura da ferramenta, como é que vocês podem usar a ferramenta? Então, a gente tem aquelas 3 frentes principais que eu falei, a parte de disponibilidade, a parte de escalabilidade e a parte de integração. Então, como que a gente garante disponibilidade do banco de dados de vocês? De 3 formas. Ou fazendo alta disponibilidade de disaster recovery, né? A única diferença aqui é que o disaster recovery não é planejado, infelizmente, né? Espero que nunca aconteça com vocês, mas a alta disponibilidade pode ser planejada. Vocês podem programar uma mudança entre sites aqui, ó. Então, vocês podem ter a base original, uma base aqui de destino, né? E aí, a qualquer momento, vocês podem chavear de um lado para o outro. Essa replicação pode ser bidirecional,
desde que vocês evitem, né, enquanto vocês estão atualizando um site, deixe o outro site lá como leitura, não como gravação. Porque aí seria uma replicação peer-to-peer, é um outro caso aqui. Seria esse último caso aqui, ó, load balance ativo-ativo. Ah, Gustavo, então dá para a gente trabalhar também ativo-ativo? A gente pode ter vários sites ao mesmo tempo? Pessoal, dá para fazer sim. Porém, aqui existe uma necessidade de que as aplicações de vocês estejam preparadas para lidar com esse tipo de necessidade. Tá? Como a gente não está fazendo uma transação two-phased commit, como eu falei, como eu não espero acontecer de todos os lados para poder replicar os dados, é importante que aqui a gente observe alguns pontos especiais para replicação, de forma a evitar conflito. Tá? A própria ferramenta ela lida bem com o conflito, ela consegue administrar, por exemplo, por timestamp, ou ela consegue administrar por servidor prioritário, quais são os servidores que têm prioridade para gravar um registro no caso de uma duplicação, né? Enfim, mas de qualquer forma, a replicação ativa-ativa é diferente do hack, é bem diferente do DataGuard, a gente não está trabalhando aqui, não tem que esperar a transação acabar do lado de lá para replicar, por isso a gente precisa ter um ponto de atenção a mais na aplicação, nas aplicações de vocês para esse cenário. Mas para todos os outros cenários que eu vou detalhar aqui, vocês não têm nenhuma dor de cabeça e a ferramenta faz tranquila. Por exemplo, migrações, né? Se vocês querem fazer migrações, precisarem passar algum patch aí ou fazer algum upgrade no banco, né? Migrar de plataforma, fazer upgrade no banco, vocês têm total tranquilidade de fazer isso aqui sem parada. Eu posso ter a replicação de um lado para o outro, eu vou detalhar aqui. E se precisar fazer o failback, ou se precisar inclusive replicar de um lado para o outro, dá para fazer. Eu tenho um cliente que ele tem um mainframe aqui, ele replicou para x86 para reduzir custo. Tá? E ele ainda tem os dois ambientes funcionando, ele está esperando acabar a garantia do mainframe aqui para ele poder desligar de vez, mas ele tem os dois ambientes funcionando. Se tiver qualquer problema aqui, ele consegue voltar para cá. Tá? Então, síncrono e bacana. Migração da mesma forma, update da mesma forma. Né? E a parte de escalabilidade, como que a gente escala, né, o ambiente de vocês? Bom, digamos que vocês tenham bastante carga de relatórios ou carga de leitura aqui na tua base principal, vocês querem, por exemplo, replicar uma parte disso aqui para uma outra base de dados, e aí nessa base de dados vocês vão fazer as consultas, ela tem que ficar online, de lá vocês podem fazer o ETL, então aqui vocês podem tirar de Oracle, passar para PostgreSQL, para MySQL, para SQL Server, ou de Oracle para Oracle, de Enterprise para Standard, ou de Enterprise para Enterprise, Standard para Standard, enfim, vocês podem ter esse tipo de cenário aqui para reduzir, né, a carga na base principal. Também dá para trabalhar distribuição de dados ou processamento distribuído. Lembra que eu falei que eu não preciso esperar a transação acabar em cima para concluí-la aqui? Então, vocês podem, por exemplo, dividir coisas, né, ou dividir esquemas aqui, né, pegar os seus esquemas e processar de forma separada aqui, e depois vocês podem até consolidar, daqui a pouquinho a gente fala disso. Mas é possível fazer isso também, replicação em cascata. Então, eu tenho um data center no sul, vou querer um data center lá no norte do país, eu quero replicar daqui para lá, mas o link vai ficar um absurdo. Eu posso replicar ali para um data center no meio do país ali, e depois desse data center eu posso replicar para outros lugares. Então dá para fazer cascata também. Tá? E a parte de integração? Bom, eu consigo fazer de para. Eu posso pegar esquema A, tabela A e passar para o esquema D, tabela Z, por exemplo. Posso pegar só alguns campos, posso avaliar o que está acontecendo, posso fazer transformação de dados, posso trabalhar o ETL enquanto eu estou replicando, tá? Posso também fazer toda a parte de auditoria, então eu quero pegar dados históricos, né? Eu quero pegar o que tem para mais de 5 anos na empresa, tirar isso aqui do meu banco de produção para melhorar a parte de backup, melhorar meu tempo aí, né, de backup e administração, mas eu preciso gravar isso aqui historicamente. Então, eu posso fazer essa réplica e ainda consigo adicionar colunas aqui de auditoria, quem, quando, onde, como, né? Então, vocês têm aí uma base com informações de auditoria e informações históricas, né? Ou posso também fazer, como eu falei, a centralização. Posso pegar diferentes bancos de dados, diferentes esquemas e consolidar tudo num banco só, tá bom? É isso aí, pessoal. Em questão de casos de uso, esses são os casos de uso. Se vocês tiverem alguma pergunta também, peço que escrevam aí, que mandem para mim, e aí no finalzinho a gente vai respondendo, tá? Onde que a gente faz a diferença, né? Para a gente finalizar aqui a parte de slides e partir para a demonstração aí em tempo real aí para a gente brincar com a ferramenta, tá? O SharePlex, ele tem vários utilitários sem custo adicional. Então, o que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que se vocês têm, por exemplo, estão avaliando, por exemplo, uma ferramenta de replicação à nossa altura como Oracle Golden Gate, vocês, para garantir a integridade da replicação, vocês vão precisar do Veridata.
Para vocês administrarem ou gerenciarem a replicação, vocês vão precisar de um pack de gerenciamento. Né? Para vocês sincronizarem, vocês vão precisar de licenciamento do DataGuard. Então, enfim, vocês têm uma série de pacotes que vocês têm que comprar se vocês forem usar uma solução desse tipo. Tá? Aqui não. O SharePlex, ok? Ele já vem com esses utilitários embutidos nele, ele já vem com a parte de Compare and Repair, que eu consigo fazer a verificação de integridade em tempo real. Mostro para vocês aqui como é que funciona isso. Se encontrar inconsistência, eu posso rodar um comando e corrigir a anomalia. É muito legal essa funcionalidade. Isso aqui seria o equivalente ao Veridata aí, então vocês têm ideia do tanto que é caro, do tanto que é complicado um tipo de solução dessa, tá? E a gente coloca sem custo adicional. Por que eu digo sem custo adicional? Porque o preço da licença do SharePlex, né, no pior cenário, que seria o Oracle Enterprise licenciando por Core igualzinho o Golden Gate, por exemplo, ainda assim ele é menos da metade do que o preço normal, tá? Do concorrente. Então, assim, e já inclui isso aqui, ó, já inclui o Compare and Repair, já inclui um Sync Utility, que é uma utilidade de sincronização, onde vocês podem pegar, por exemplo, a base inicial, consigo usar o Export e Import aqui sim do Oracle para fazer uma sincronização inicial. Então, quero pegar a base da minha origem, levar para o meu data center de destino, para uma outra máquina aqui, utilizando a própria ferramenta, ao invés de fazer um backup e um restore, por exemplo, né? E a gente consegue lidar com mudanças em flight. Então, enquanto o banco está mudando lá, enquanto está tendo updates no banco lá, deletes, inserts, DNLs e DDLs, eu consigo garantir essa replicação com o Sync Utility. E, por fim, né, a gente tem o SharePlex Manager, que é a ferramenta que faz a gestão do SharePlex, interface gráfica, inclusive, né? Claro que o SharePlex tem interface de linha de comando, é bem rico aí na gestão, tá? Mas a gente também tem a interface gráfica que dá para monitorar e dá para gerenciar instalações e instâncias. Se tiver alertas, né? Você pode ter aí informação via e-mail, scripts que vai te mandar, ó, replicação tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, enfim. Então, tudo isso aqui é sem custo adicional. Se vocês pegarem uma licença preço de lista do meu concorrente e a gente, vocês vão ver que a gente é mais barato e já inclui tudo isso. Ok? Aqui, só para vocês terem uma ideia, qual é o diagrama de arquitetura, né? Como que funciona o SharePlex Manager. Né? Ele vai monitorar aqui as instâncias de vocês, então seja lá um hack para o standalone, ou hack para hack, ou standalone para standalone, enfim. Vocês vão ter uma maquininha virtual, um servidorzinho que vocês tenham aí. Enfim, eu só não recomendo deixar isso aqui na mesma máquina do banco, óbvio, né? Porque isso aqui é um serviço que vai ficar monitorando, consumindo recursos de rede, mas esse cara vai se conectar nas instâncias e vai monitorar essas instâncias e aí via web. Né? Então, você não precisa nem de client, nem nada, basta você ter acesso ao browser, vocês conseguem vir aqui e conseguem avaliar e conseguem ver o que está acontecendo. Tá? Então, é bem legal isso, é muito bacana, vocês já têm isso aqui incluso na ferramenta. Tá bom? SharePlex ele foi apontado como a melhor solução de replicação em conjunto com serviços. Isso aqui é muito importante, tá? Se vocês precisarem da ajuda da consultoria para implementar, a gente tem. O SharePlex é um produto que já vem com garantia e a gente preza bastante essa parte de implementação, porque a gente sabe que banco de dados é a parte mais importante das empresas, né? É o ativo mais importante que vocês têm hoje, tá? E a melhor solução de custo-benefício. Então, assim, é a ferramenta número 1 para replicação de dados de terceiros, tá? Qualquer ferramenta equivalente em funcionalidade, geralmente tem menos funcionalidades do que a gente, ou você vai comprar nativa da Oracle, ou nativa da IBM, ou nativa da SAP. Não tem nenhuma outra solução de terceiro no mercado que faz o que a gente faz. Foi a primeira solução de replicação que surgiu no mercado, tá? Em 98 a gente já estava liberado para fazer HA, mas o SharePlex, na verdade, ele é de 97. Ele veio de um time de engenheiros da Oracle que propôs a Oracle a fazer aí uma solução de replicação. A Oracle, na época, não quis e eles saíram e montaram essa empresa. SharePlex, a Quest comprou o SharePlex e a Dell comprou aí a Quest, tá bom? Então, a gente, em 97, 98, a gente começou. A gente está disponível para Hadoop, para Sybase, para SQL Server aí desde 2014, tá? E agora, em 2017, a gente deve lançar aí já para SQL 2016 aí, suporte também de leitura, não apenas gravação, tá bom? É a solução número 1 em caso de uso, né? Então, nenhuma das soluções que vocês vão procurar no mercado vão ter os 9 casos de uso que eu mostrei. Ela vai eliminar downtime aí, então, na hora que vocês tiverem que fazer uma migração ou fazer um update, alguma coisa, vocês não têm downtime, né? Vocês não têm parada, ou praticamente zero de parada. É uma solução, como eu falei, geralmente 50% mais barata do que qualquer concorrente. A gente tem aí muita facilidade de usar. Vocês vão ver que eu vou instalar em 10 minutos e vou replicar uma base aqui
em 10 minutos com vocês aqui, vocês vão falar, pô, aí a gente pode brincar à vontade. Vocês vão falar, ó, faz isso para mim, mexe naquilo ali, aí eu estou à disposição. Mas nós temos mais de 1.600 clientes. Desses clientes, a gente tem no mundo todo aí mais de 360 indústrias, gente grande, fábrica de automóveis do mundo todo, empresa de mineração, como aqui no Brasil, no caso. Então, tem muita coisa grande aí, tá? Tem mais de 32 mil instalações que vocês podem ter várias instâncias de SharePlex aí instaladas, né, para poder ir replicando aí por esquema, por base, por instância, do jeito que vocês quiserem. E a gente tem isso aqui que é muito importante, grau de satisfação dos clientes. 96% dos nossos clientes são satisfeitos. Quais são os nossos principais diferenciais, tá? Preço flexível. Então, Gustavo, como é que é o licenciamento do SharePlex? Olha, eu tenho licença para dados de produção, licença para dados de não produção, vocês têm licenciamento perpétuo ou aluguel. Então, se for por um tempo de projeto, vocês podem só alugar. Se vocês quiserem, vocês podem ter a ferramenta. Ela vem com licenciamento perpétuo 1 ano, suporte 24/7 já incluso. Os próximos anos, se vocês quiserem um suporte, vocês têm descontos progressivos para comprar de uma vez só, ou podem pagar 25% do valor negociado. Isso aí é mais comercial, a Regiane pode explicar para vocês depois. Mas aqui é bastante importante. Redução de investimento, ou seja, vocês têm Oracle Standard, a gente vai licenciar o Socket. Vocês têm Oracle Enterprise, a gente vai licenciar o Core. Mas mesmo se for Oracle Enterprise, o nosso preço do Core é bem mais barato que o concorrente, vocês forem levar em conta tudo que a gente tem. Né? Equivalente ao Veridata, equivalente aos Management Packs aí, Diagnostic Packs, enfim, tá? Nosso suporte é mundial, vocês não falam com um atendente qualquer, vocês vão lhe pegar o telefone e vão falar com o próprio time de engenharia. A gente tem um grau de satisfação pela ACE Awards aqui, que é um órgão americano que faz pesquisa com os clientes no mundo todo, de quase 95%. Então, assim, é muito alto, é um grau de satisfação muito considerável para nós aqui, é um orgulho para a gente falar isso a respeito da parte de suporte, tá? Uma parte de serviços global bastante preparada para ajudar vocês, seja na migração, seja na replicação para o site DR, do jeito que precisar, enfim. O nosso produto é desenvolvido em cima de Agile, então eu tenho um exemplo de um cliente que ele tinha uma versão antiga do Oracle, Oracle 9, e ele estava usando uma versão antiga também do SharePlex com bug, que era para uma, se eu não me engano, acho que era um AIX antigo, um AIX bem velho, agora eu não vou lembrar de cabeça a versão, mas ele viu que para Linux já tinha sido corrigido isso aqui, e ele pediu para a gente para fazer a correção do tempo que ele gastou para abrir o chamado, né? Falou, Gustavo, olha, estou abrindo o chamado aqui agora. Eu falei, beleza, o time técnico vai te atender. Do tempo que ele gastou para abrir o chamado até o chamado ser resolvido e o novo executável, um patch, ser enviado para ele, foram 42 horas. Então, assim, é muito rápido, foi bem rápido a necessidade do cara. E a gente, assim, o time de desenvolvimento passou a correção e entregou, tá? Então, além disso, é bem fácil de usar, vou mostrar para vocês aqui como é que a gente instala e replica rapidinho. O roadmap é muito sólido, tá? A gente continua mostrando quais são os próximos passos, o que a gente vai fazer da solução. Nós já estamos na versão 9 do SharePlex, né? Na verdade, 8.6.4, a 9 sai agora no finalzinho do ano. Então, assim, o produto tem bastante, ele está bem consolidado no mercado, como eu falei, e a gente tem também uma abordagem de fim a fim, que a gente pode ajudar em outras coisas, não só a parte de aplicação, como eu mostrei, mas a parte de gestão do banco de dados, a parte de identidade e verificação de análise de dados, né, ciência dos dados, BI e tudo mais. Então, isso, pessoal, é o que eu tinha para dizer para vocês a respeito do produto, né? Mostrar para vocês aí nossa proposta de valor, ou seja, uma replicação robusta, com alto desempenho, pela metade do custo do concorrente, com suporte, né, premiado, aí, incomparável. Então, se vocês querem uma alternativa para garantir alta disponibilidade ou para trabalhar a parte de replicação ou migração, ou migrar de plataforma, vocês estão vendo uma baita solução, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? E assim, se a gente for comparar rapidinho, o que vocês teriam que ter da Oracle para ter mais ou menos a mesma coisa que a gente tem? Eu digo mais ou menos porque tem uma funcionalidade que só a gente que tem, que é padronizado, né, patenteado nosso, que é o Data Repair, que é para consertar o banco aí online, né, sem parar nada, em flight. Vocês teriam que ter tudo isso aqui, ó. Então, para ter Disaster Recovery, teria que ter o DataGuard, para fazer reporte operacional tem que ter o Active DataGuard, para trabalhar alta disponibilidade ou DataGuard ou Stream, para poder trabalhar com CDC ia ter que ter o Golden Gate aqui, Peer-to-Peer também ia ter que ter o Golden Gate, para poder garantir a replicação tem que ter o Veridata. Então, isso aqui era só para vocês terem uma ideia
do que a gente está falando num pacote com SharePlex, equivalências aí. E o que é legal, tá? Funcionalidades para Oracle Standard também, então você não precisa gastar tanta grana para ter aí uma baita ferramenta. Só mostrando para vocês aqui rapidinho, clientes e casos de sucesso, tá? A eHarmony, que é o maior site de relacionamento do mundo, eles têm uma replicação de banco para cada país que atendem, inclusive aqui no Brasil também, então esses caras têm aí uma base replicada em cada país para diminuir carga e acesso. Fantástico o projeto deles. A Priceline.com, que é uma das maiores agências de viagens do mundo aí, né? Eles fazem reserva de hotel, de passagem de avião, e o objetivo dos caras era exatamente isso: garantir 24/7 por 365, sem parada, até na hora de fazer um upgrade, um patch, né? Enfim, tá? E eles também precisavam migrar de Spark para Linux, para reduzir custo de licenciamento, então fizeram isso aqui usando o SharePlex, ok? Casa de Ferreiro, espeto de ferro, né? A Dell usa, a Dell é grande usuária de SharePlex. A gente tem um sistema chamado Delta, que é um sistema que roda nosso CRM, e mais emissão de nota fiscal, uma série de outras coisas internas da Dell aí, que estava em Oracle 10, e a gente teve que migrar para o 11, né? E para fazer essa migração estava estimado em 20 horas de downtime, então imagina a Dell parada por quase um dia no mundo inteiro, fora fuso horário e outras coisas, né? A gente fez isso em 40 minutos, tá? Então, assim, foi muito interessante, muito importante para nós. Tudo isso aqui que eu tenho aqui, a Regiane depois pode passar para vocês os casos de uso detalhados. E no site da Dell, né, se a gente abrir aqui e vocês quiserem ver mais informações, é só ir acessar software.dell.com, né? Vou até colocar aqui no chat para vocês aqui, ó. Vocês podem acessar aí, ver vídeo do produto, descer aqui nos recursos aqui, ó, e ver aqui o datasheet do produto, os casos de estudo detalhado, tá? Ver como é que a gente replica, enfim, tem vários materiais, vídeos, né? Tem um monte de coisa legais aqui, demos ao vivo, gravações como essa que eu estou fazendo com vocês aqui. Então, muita informação legal da ferramenta. É o que eu falei aqui, ó. Se vocês querem informação, impacto zero, com metade do custo aí para replicar o banco de dados, né, com suporte melhor, esse cara é o SharePlex. Então, voltando aqui na apresentação. Voltando aqui com vocês aqui. A Dell, então, grande usuária da ferramenta. A gente tem aqui uma replicação ativa, né, da Verizon, vocês devem conhecer, uma baita operadora lá dos Estados Unidos. Aqui eles têm uma aplicação pronta para trabalhar com replicação peer-to-peer, e a latência deles é baixíssima, menos de 2 segundos, olha que bacana. Imagina, mais de 2.500 milhas, os caras têm menos de 2 segundos de latência. Por quê? Porque a gente leva DML e DDL, tá? Então, é bem interessante o que a gente consegue fazer aqui dentro disso aqui. Mas, repito, para esse cenário ativo, a aplicação de vocês ela tem que estar preparada para trabalhar com replicação peer-to-peer. Ok? Bom, isso aqui também é um exemplo comum, tá? Bem comum de acontecer, principalmente na América Latina. Esse cliente aqui é da Colômbia, é uma agência de viagens da Colômbia. O que acontecia? Tinha várias pessoas, né, na rua, vários dos agentes deles na rua, e até a gente mesmo acessando a página web deles, para poder trabalhar reserva de voos, reserva de hotéis, tá? E o que acontece? Eles estavam fazendo isso aqui na base de produção em Oracle Enterprise, e isso aqui estava agachando a base de produção. O que nós fizemos para eles? Nós replicamos, tá? Tiramos a carga toda aqui de leitura da base de produção, fizemos uma réplica para Oracle Standard e colocamos aqui para eles gerarem relatórios internos dentro de Oracle. E aí eles fizeram um contrato com a Microsoft, né? Eles tiveram lá uma promoção do contrato da Microsoft, fizeram um contrato com eles e ganharam 9 instâncias de SQL Server. E aí eles fizeram uma modificação no sistema deles. O sistema deles, toda vez que alguém quer consultar algum voo, um hotel, eles fazem a consulta lá no SQL, no Azure, eles não gastaram um centavo com servidor, com data center, com estrutura, fazem essa consulta lá no Azure, mas na hora de gravar, na hora de buscar a passagem, o hotel, enfim, eles fazem no Oracle aqui, ó. Tá? A latência de um lado para o outro aqui é menos de 1 segundo, então a replicação mega rápida, eles gravam aqui e consultam daqui. Entendeu? Então, assim eles conseguiram escalar, né, o ambiente deles, uma solução mais barata, inclusive com 2 plataformas sem dor de cabeça. Tá bom? Só finalizando aqui no Brasil, tá, pessoal? Aqui no Brasil a gente tem um porém, que eu não posso colocar logotipo das empresas sem ter um NDA assinado e uma autorização deles, ok? É um pouco diferente a forma como é no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui, por exemplo, eu não posso falar mal do concorrente, eu só posso falar bem de mim. Então, digo para vocês, a gente está presente numa das maiores empresas de mineração do Brasil, aqui eu posso falar o nome, a Vale,
tá? A gente está presente num dos maiores sites de relacionamento web, como eu falei, e Harmony também, o Par Perfeito, tá? Então são 2 clientes grandes aí. A gente está dentro de uma multinacional varejista aí, uma rede de supermercados muito grande, tá? E a gente também tem um prestador de serviço aí, a gente também trabalha em parceria, fazendo hosting aí com o pessoal e ajudando em migrações aí para quem tem processos de migração, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui, tem 2 perguntas aqui no chat, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, ó. O Paulo está me perguntando, a nossa necessidade aqui é uma replicação ativa-ativa. Temos 2 sites, nossas transações, gostariam que as mesmas fossem realizadas nos 2 sites ao mesmo tempo. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Hoje no mercado temos o Golden Gate bidirecional ativo-ativo. Também fazem isso. Bom, como eu falei, Paulo, SharePlex e Golden Gate fazem replicação direcional, bidirecional, ativo-ativo. Porém, nenhuma das ferramentas vão endereçar, tá, automaticamente com esse tipo de replicação via stream, nenhuma delas vai endereçar automaticamente o que a sua aplicação tem que estar preparada para fazer. Por exemplo, um exemplo básico, né? Imagina que você não está fazendo uma replicação two-phased commit, você não está esperando a transação acabar de um lado para o outro, né? E você já replicou a mudança para o lado de lá. Na hora que você está gravando um registro do lado de lá, ok? Você tem um registro sendo gravado na mesma sequence. E aí, como é que fica isso? Tá? Nem o Golden Gate, nem qualquer outra ferramenta de replicação via stream vai lidar com isso. Você tem que ter uma regra, né? um trigger qualquer ou alguma coisa na aplicação que vai entender que aquele registro veio do lado de lá. O SharePlex tem formas de te ajudar nisso. Né? O usuário que está fazendo a gravação na replicação do outro lado é um usuário da ferramenta, dentro do Oracle e tudo mais, enfim. Mas você tem que ter a possibilidade de lidar com o conflito, tá? Isso aqui não existe mágica. Esse cenário de replicação ativo-ativo é o cenário mais complexo de replicação de banco de dados que existe hoje. Replicação peer-to-peer não é uma replicação assim, sem você ter o custo, né? Sem você ter a perda de gastar link e esperar a transação acabar do lado de lá, sem você ter uma coisa síncrona, né? Garantir embaixo o storage também e tudo mais. Sem você ter isso, você precisa ter adaptação na aplicação. O sistema de vocês tem que estar preparado para isso. Tem uma série de workarounds que a gente trabalha. Eu tenho cliente grande, como eu falei, a Verizon faz isso, né? A gente trabalha de um lado com o sequence par, por exemplo, do outro lado com o sequence ímpar, mas a aplicação está preparada para entender isso, ok? Então tem uma série de coisas que a gente precisa trabalhar num tipo de replicação como essa. Tá? Mesmo se for o Golden Gate ou se for, por exemplo, DBVisit, qualquer uma dessas soluções precisa ter um pouco de preparo. O que eu posso fazer a gente tem total disponibilidade de te ajudar a levantar isso. Então, Gustavo, eu tenho essa ideia, eu quero fazer assim, ok. Aí não vai ser eu que sou o pré-vendas. Nós vamos marcar uma reunião com o cara que implementa, o cara de serviço nosso, que faz a implementação, ele vai entender teu ambiente, vai conversar com você, vai falar, cara, você quer fazer isso assim, assim, assado? Ok. Então, aí vamos fazer isso assim, vamos precisar desse workaround, desse ajuste, dessa mudança. E aí a gente faz a replicação, tá? Mas ela é totalmente possível, não tem problema nenhum. O que acontece em 99% dos nossos clientes Gustavo, eu quero replicação bidirecional, porém eu quero ativo-passivo. Perfeitamente, sem problema nenhum. Você tem um lado, que é o teu lado de origem, você tem o outro data center, o site de DR ou outro servidor como destino. Esse cara está até disponível para consulta. Tá? Na Vale, por exemplo, é assim. O pessoal lá tem o SAP replicando e do outro lado está disponível para consulta. Então não tem problema nenhum, só que eles não gravam do outro lado. Para quê? Para evitar falha de sincronismo, né? Para evitar esse tipo de problema, porque não dá para ficar mexendo, não dá para desengessar o RP deles lá, entendeu? Então, tudo isso são pontos de atenção, tá? Mas a gente consegue fazer sim, sem problema, desde que a gente tenha esses pontos em vista. Então, eu não posso mentir para você, dizer para você que é fácil, mas eu também não vou dizer para você que não é possível, que não é factível, tá bom? Só finalizando, parte de reconhecimento, tá? A ferramenta ela foi escolhida, como eu falei, em 2015, né, pela DBTA, que é a Database Trends and Applications. Isso aqui tem até história lá, se vocês quiserem ver, conhecer um pouquinho da história. Esse aqui é o Bill Brunt, ele é o gerente do produto no mundo todo. Ele é um cara bastante acessível. Se a gente precisar conversar com ele, bater um papo, pedir para ele funcionalidade nova, por exemplo, tem um cliente que ele me pediu uma replicação de trigger. Ele queria replicar trigger para o lado de lá, porque ele estava fazendo a replicação da homologação. É um time que fazia desenvolvimento. E na época, assim, entendo que replicar trigger de um lado para o outro nem sempre é necessário quando você já leva o resultado final.
Concorda? O trigger disparou na origem, ele já gerou um resultado, ele já fez o que ele tinha que fazer, eu vou levar só esse resultado para o lado de lá. Eu não preciso levar o trigger, né? Mas especificamente, ou a trigger, né? Mas especificamente, esse cliente queria, porque ele também queria rodar algumas coisas do lado de lá. Então, create trigger, né? Create table, alt table, enfim, isso aí tudo, a ferramenta tem suporte, né? Mas na época ele queria isso, a gente tinha para outras DDLs, desculpa, e não tínhamos para a parte trigger, e esse cara fez e adicionou essa funcionalidade para nós. Então, assim, é muito diferente o nível de atendimento, tá? Por isso que o pessoal é tão satisfeito. Vocês têm canal aberto para pedir uma funcionalidade nova, e se ela for uma funcionalidade que vai atender o mundo inteiro, vai ajudar todo mundo, a gente coloca na próxima versão. Pode ser a funcionalidade mais boba do mundo, mas se for melhorar o produto, a gente continua seguindo. E o nosso objetivo é continuar sendo o líder no mercado para replicação, tá? Bom, deixa eu finalizar com vocês aqui essa parte de slides, que eu quero mostrar para vocês a coisa acontecendo, tá? Só um último ponto específico. Não sei se algum de vocês aqui tem necessidade de migração, né? Ou a patch, ou troca de versão, ou migração de plataforma, né? Eu vou mostrar 2 slides aqui rápidos aqui dizendo como é que funcionaria uma parte de migração, e aí a gente entra no workshop, tá legal? Então, olha, como é que funcionaria essa parte de migração? Quando a gente faz uma migração tradicional, a gente pode fazer ou um export, né, um pump, ou fazer um upgrade do banco lá, usando o upgrade wizard, né, ou fazendo aí toda a parte de script manual, fazendo cópia fria, enfim. Tudo isso aqui, tá, tem downtime. Não tem jeito de fazer isso aqui sem parada. E são soluções pouco confiáveis, porque se você tiver um problema, você não volta atrás, você tem que voltar um backup, não tem como voltar atrás, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Além de você ter um problema e não conseguir voltar atrás, né, você tem que estar na mesma plataforma. Então, um exemplo, né, se a gente está com o Oracle 11 aqui e está querendo levar do 11 para o 12, né, o que a gente faria normalmente? Eu faria um import export, eu usaria uma outra ferramenta, eu tenho um risco de fazer um upgrade in place aqui, por exemplo, né? Tem um custo em caso de falha, vai ter parada e tal. O que o SharePlex pode fazer nesse caso? O SharePlex pode fazer a replicação da volta. Ele pode garantir o failback. Você pode levar o que está aqui para cá e qualquer problema. Deu uma lentidão no storage lá, Gustavo. Tem que fazer um tuning específico. Como que a gente resolve? Tá? Né? Então, a gente resolve com a replicação voltando e com o failback. Olha só como é que é esse processo, só para vocês entenderem. Por exemplo, como é que a gente faria uma migração. Tá? Então, vocês têm aqui o ambiente de produção hoje. Vocês têm usuários de vocês conectados aqui, trabalhando no ambiente de produção. Vocês vão instalar a máquina nova, a instância nova, seja ela lá, por exemplo, Oracle Enterprise, Oracle Standard, enfim, do jeito que vocês quiserem lá. Imagina que aqui, por exemplo, é um iX, né, ou até aí um outro tipo de plataforma, Solaris da vida, HPUX, enfim, né, Exadata e tal. Vocês querem levar aí para uma outra máquina, outra coisa. Então, vocês vão instalar o sistema operacional do lado de lá. Aqui vocês vão instalar o SharePlex e vão ligar, vão habilitar uma replicação, né, em um sentido do SharePlex para o lado de lá. O que vai acontecer? Agora são exatamente 3 horas da tarde. O SharePlex vai começar a ler tudo que os usuários estão fazendo aqui de 3 horas da tarde para frente e vai começar a mandar essas informações para o lado de lá e vai deixar essas informações na fila de postagem ou na fila de escrita, ok? Enquanto isso, vocês vão fazer aqui o processo que vocês quiserem de backup e restore. Então, vocês vão fazer que vão rodar um backup, fazer um snapshot, um export, do jeito que vocês quiserem, vocês vão fazer isso aqui. E vamos supor que esse processo de backup aqui durou 3 horas, ok? Então, quando foi 6 horas da tarde, vocês têm um backup do banco pronto, e aí vocês vão restaurar esse banco do lado de cá. Na hora que vocês fizerem o restore, sei lá, gastou mais 3 horas e pouquinho, ok? Então, quando o banco do lado de cá estiver pronto, ele está o quê? 6 horas atrasado do banco de produção, concordam comigo? Nesse momento, o que a gente vai fazer, né? Nós vamos simplesmente pegar tudo que o SharePlex ficou capturando durante esse tempo. Então, agora, 3 horas da tarde, eu capturei tudo até 9 horas da noite, né? E aí eu vou rodar o processo de reconciliação. Ou seja, eu vou fazer a reconciliação do banco e vou gastar aqui mais, sei lá, 4, 5, 6 horas para poder deixar essa base de dados totalmente síncrona com a base de produção. Teve alguma parada, pessoal, até agora? Nada, nenhuma.
os usuários continuaram usando aqui, estão usando tranquilamente, continuaram trabalhando, não teve parada nenhuma, montou o ambiente aqui do lado de cá. Aqui vocês podem vir aqui, parar a fila, testar, brincar, homologar, colocar um usuário aqui para testar, deu tudo certo, está tudo funcionando, beleza. Ah, saiu de sincronismo, pode sincronizar de novo, rodando a reconciliação, tudo mais, bacana. Marquei o horário da virada. Marquei um dia, vai ser um sábado, vou fazer a virada. Como é que vocês vão fazer a virada então? Ok, vocês vão configurar a replicação da volta, ela já vai estar pronta e configurada, que tudo que esses usuários estão fazendo aqui vai ser replicado para o lado de cá. E aí o SharePlex entende que o que foi replicado para cá veio da própria ferramenta e não vai levar isso aqui de volta. Mas na hora que você colocar os usuários aqui, ele tem que pegar todas as alterações aqui e mandar de volta. Porque se você precisar voltar atrás, você não perdeu nada. E até então, agora, repito, não teve nenhuma parada, concordo? Então, o que vai acontecer? O único momento de parada que vocês têm, a hora de vocês chavearem a aplicação e o usuário. Então, na hora que vocês habilitarem o SharePlex, está com a base síncrona, está tudo pronto, a replicação reversa configurada, o único tempo de parada é o tempo de tirar o pessoal daqui e levar o pessoal para lá. Então, se vocês tiverem um firewall de camada 7, ou que faça isso, ou configurarem os TNS, DNS na mão, mudar tudo isso aí e tal, bacana. É o único tempo que vocês têm de parada. Tá? E na hora que vocês têm esse tempo de parada aqui, o que aconteceu? Esses caras agora estão começando a escrever aqui, certo? Tudo que eles estão escrevendo ali está sendo replicado para a base antiga. Ah, Gustavo, então, se eu tiver aqui, por exemplo, um x86 do lado de cá, um mainframe, eu gravo de volta. Grava, sem problema nenhum. Ah, se eu tiver um Oracle 12, um Oracle 11 aqui, eu mando de volta? Manda, porque você está mandando DMLs e DDLs. Você não está mandando o dado final, você não está utilizando a estrutura final do banco aqui. Então, os comandos que estão sendo executados aqui estão vindo para cá de volta. Pô, não tive parada nenhuma, mas descobri, por exemplo, que o storage aqui está lento, tem que fazer um tuning, tem que mexer lá no Fiber Channel, fazer alguma coisa, enfim. Como é que a gente faz, Gustavo? Como é que eu faço o failback? Bom, uma vez que os bancos estão síncronos, o que aconteceu ali está aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vamos ligar a replicação de volta do failback, para vocês não perderem de novo tudo que for feito enquanto os caras voltarem, e o único tempo de parada de novo é o tempo de trazer os usuários para o lado de cá. Então, é exatamente assim que o SharePlex trabalha, é exatamente isso que o SharePlex faz. Quando os usuários vierem para cá, roda a reconciliação e atualiza lá. Então, depois que deu a manutenção, que está tudo certo, né, atualizou do lado de lá de novo. Então, aqui vocês não têm parada praticamente nenhuma. O único tempo de parada que vocês têm é derrubar as sessões todas aqui, mandar os usuários para lá. Deu um problema, aconteceu alguma coisa, derruba lá e manda para cá. Ah, dá até para manter os dois ambientes, né, funcionando? Dá para manter os dois ambientes funcionando. Depois que você migrou e quer ter certeza que está tudo ok, você pode manter essa estrutura aqui. Ó. Você pode deixar isso tudo aqui funcionando e replicando para cá de volta, que se você precisar voltar, você volta aqui. Se você precisar ter uma contingência na sua estrutura antiga, você tem. E é isso, pessoal. Tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta, né? Isso aqui é só um slide explicando como é que a gente tira do mainframe, por exemplo, para um x86, né? Enfim. Então, deixa eu ver aqui, ó. O Paulo também tinha feito uma outra pergunta atrás, ele falou assim, como teremos um binário instalado que irá ler nosso archive gerado pelo Oracle? A Oracle homologou esse processo? Então, vamos lá. A Oracle não homologa a ferramenta concorrente. A ferramenta concorrente da Oracle te garante que vai funcionar. Ok? Então, nós te damos a garantia do processo. Desde 1997, a gente está no mercado garantindo a replicação de banco de dados. Tá? Então, outro dia o cliente me perguntou, a SAP me perguntou se eu quero fazer a migração aqui para o HANA, etc. e tal. Eu falei, ó, você pode usar o SharePlex. Ah, mas a SAP não homologa. Falou, a SAP não homologa nem o Golden Gate. Aí o cliente foi lá, ligou, perguntou, falou assim, é verdade, a SAP só homologa o Golden Gate se eles fizerem um serviço utilizando o Golden Gate, entendeu? Então, esse tipo de processo de fabricante, tá? O fabricante não homologa a ferramenta concorrente. A ferramenta concorrente dá garantia. Você vai ter a garantia do show de serviço e vai ter o nosso trabalho feito direitinho, ok? Isso aí é o que eu posso te falar. Bom, aí deixa eu ver aqui o que o Vitor perguntou. Essas filas têm algum limite de tamanho? Não, o limite de tamanho da fila, a ferramenta é toda parametrizada, tá? Então, assim, tem algumas perguntas que vocês vão me fazer aqui que eu acho que é ideal, se a gente for evoluir, né, vocês conversarem com o time que faz a implementação. Na hora que a gente for levantar os bancos de vocês, os objetos de vocês para fazer a replicação, desculpa,
para ver se tem alguma incompatibilidade ou alguma coisa, ou algum workaround que a gente tem que usar num objeto, sei lá, uma nested table da vida, um ViaArray, enfim, né? Como é que a gente vai fazer isso? Nessa hora, o time que faz a implementação vai combinar com vocês, aí tem uma fórmula. Dentro da documentação da ferramenta, isso aqui também é importante mostrar para vocês, ó. Aqui dentro do site da Dell, na hora que eu for instalar aqui, eu vou mostrar. Vocês podem vir aqui em documentação técnica do produto, tá? Então, vocês vão lá, escreve SharePlex e vem aqui, ó. Vocês têm o Release Notes, você tem o guia de administração com todos os comandos, você tem o checklist de instalação, o guia de instalação e o guia de upgrade para não parar a replicação. Você pode, inclusive, fazer o upgrade sem parar a replicação, tá? Então, é bem legal isso aqui. Toda essa documentação aqui explica isso. Qual que é a fórmula para calcular o tamanho da fila? Então, vamos supor, aí eu tenho X milhões de transações por segundo, né? E aí eu quero que a minha janela de replicação, vamos supor, meu link pode ficar fora do ar uma semana. Então tá. Então você vai ter que ter, sei lá, não sei quantos gigas de espaço no HD e na fila de post lá e na fila de exportação, né, que é calculado por essa fórmulazinha aí, que vai pegar a quantidade dos comandos DMLs ou DDLs, mais o tamanho da quantidade de transações que você tem, vai calcular em gigabytes quanto de disco você precisa. Beleza, Vitor? Entendido? Então, assim, dentro dessa documentação tem isso aqui, tá? Vocês podem conferir aqui, mas eu vou chegar lá. Então, ó, voltando aqui. Acho que eu finalizei com vocês, agora a gente vai partir para instalação e replicação, vamos brincar à vontade aqui. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, podem me interromper, só vou tomar um gole d'água aqui que eu estou falando com vocês há 50 minutos, e agora nós vamos mandar bala. Eu vou instalar e vou replicar aqui uma base de dados com vocês, nós vamos brincar aqui de dar manutenção, vamos fazer tudo que a gente puder fazer aqui, que possa, né, ser coisas do dia a dia, coisas que a gente trabalha sempre, tá? E vamos tentar entrar num acordo aqui para ver como que a ferramenta funciona, tá? Então, mostrando aqui para vocês o meu ambiente, só para vocês entenderem, eu tenho duas máquinas virtuais aqui, tá legal? Duas máquinas com Linux, eu estou usando o Oracle 12 já, ok? Tá? E aí eu vou replicar, então, da máquina 1 para a máquina 2, né? E como é que está a nossa estrutura aqui de janelas aqui para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Eu tenho aqui na parte da esquerda, ok? A máquina 1 e na parte da direita, nas duas janelas da direita, a máquina 2, tá? Então, como aqui a gente vai fazer bidirecional, eu não vou fazer ativo-ativo, mas vou fazer bidirecional. Então, a qualquer momento a gente vai ter aqui origem, destino e origem se misturando, tá? O legal é o seguinte, na parte de cima, nas janelas de cima, vocês vão ter a visão da infraestrutura, ou a visão da administração da ferramenta. Na parte de baixo, ok? A gente vai simular a aplicação. Eu vou abrir o SQL Plus aqui, a gente vai brincar aqui embaixo e vai trabalhar aqui, vamos fazer inserts, updates, deletes, e vamos brincar à vontade simulando a sua aplicação, tá bom? Não sei se vocês entenderam direitinho aqui. Na esquerda, máquina 1, na direita, máquina 2, em cima, administração, embaixo, aplicação, tá? Qual que é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Pegar uma chave trial com a gente, ir lá no site de suporte da Dell. Então, vocês vão suporte.software.dell.com, né? Então, aqui está a respeito do produto, estou colocando para vocês aqui também, ó. Na hora que vocês abrirem esse site aqui, tá? Vocês vêm aqui em Software Downloads, né? Ele vai abrir aqui os downloads, e aqui vocês vão ter as versões do SharePlex e os binários, ok? Então, tem a versão para IX, tem versão para Linux, né? Tem versão para HP-UX, tem para Solaris, tem para Windows também, quem estiver usando Oracle ou SQL aí, né? Em Windows, enfim. Então, a gente tem todas essas versões aqui de SharePlex para vocês baixarem. Então, vocês vão escolher aqui um binário. Então, por exemplo, eu baixei aqui o binário do Linux para Oracle 10, não, eu baixei para Oracle 12, ok? Então, vocês têm para Oracle 10, para Oracle 12, para Oracle 11, tá? Então, é só baixar aqui os binários aqui. Na hora que vocês baixarem o binário, vocês vão fazer um SCP para a máquina, para os sistemas operacionais origem e destino, né? Ou as duas que serão a de replicação bidirecional. E aqui eu coloquei numa pastinha, né? Num diretório, né? Que chama install DSG files, e aqui vocês têm os meus instaladores. Então, eu tenho aqui a versão 862, 863 e a 864, ok? É um tar, vocês vão pegar e descompactar esse cara aqui e vão simplesmente rodar, né, o instalador. Só falando para vocês, o que é pré-requisito para isso aqui, Gustavo?
Lá na documentação tem uns pré-requisitos. Vocês têm que ter um usuário no sistema operacional que seja membro de um grupo SP admin, que é o grupo que vai administrar o SharePlex. Vocês não vão instalar isso aqui como root de jeito nenhum, né? Pode ser na mesma máquina do banco, pode ser numa máquina isolada e vocês usem a conexão SQLNet, né? O que vai acontecer? Ó, vai ter perda de dados aí, no caso, perda de dados, não, desculpa, vai ter perda de velocidade, vocês vão estar usando mais rede, né? Vocês vão estar lendo via rede, via SQLNet, etc. e tal. Mas todo mundo instala como eu estou fazendo aqui, ó. Vocês vão instalar na máquina lá, de origem do banco e na máquina de destino. Então, eu tenho já o Oracle instalado aqui. O que eu vou fazer é criar 3 table spaces, né? Uma de dados, uma de índice e uma de temp. Para essa demonstração aqui eu só fiz 2, que a de temp eu estou usando a default mesmo. E esse usuário do sistema operacional aqui, membro desse grupo. Com isso aqui pronto, basta executar o binário. Então, vamos pegar aqui e vamos executar o instalador do SharePlex versão 8.6.4. Só executar esse cara, pessoal, não tem mistério. Ó, vou clicar aqui, vou executar na minha máquina de origem, ele vai descompactar e vai preparar a instalação para nós. Primeira coisa que ele vai pedir para a gente é o seguinte: qual o diretório que você vai colocar os binários? Então, eu estou escolhendo aqui um diretório Dell produção 8. Por que produção 8? Porque eu estou usando a versão 8 do SharePlex. Lembra que eu falei para vocês podem fazer o upgrade sem parar? Vocês podem depois instalar a versão 9 e colocar aqui produção 9, instalar outro SharePlex na mesma máquina, vai ser um outro binário, um outro processo do sistema operacional, e aí vocês não precisam parar nada. Então, estou colocando aqui produção 8, onde estão meus binários, e meu diretório de configuração, dentro de Dell var 8 aqui, ó. Vou colocar dentro desse diretório var aqui. Ele já entendeu que o usuário que está instalando a ferramenta é membro do grupo SP admin, vou dar um Enter aqui. Ele vai ler meu OraTap, vai pegar minha seed, já pegou minha seed lá, né? Já trouxe ali para mim o RCL, ok. Já leu meu Oracle Home, já trouxe para mim automático e vai me pedir uma porta TCP. Ela tem que ser TCP e UDP aberta no firewall de vocês, para os dois lados, ok, gente? Então, aqui é importante não esquecer. Que porta que vocês querem usar? Ah, não posso usar essa aqui não, Gustavo, essa 2100 aqui, porque eu já tenho um serviço aqui na minha rede. Ok, então vamos usar outra, ó. 2107, por exemplo, né? Ou outra porta qualquer aqui. Desde que esteja aberta no firewall, não tem problema. Aí a ferramenta vai dar, o instalador vai dar para vocês um sumário e vai falar: proceder com a instalação? Sim. Vai proceder com a instalação, já está descompactando, instalando, fazendo as alterações que tem que ser feitas aqui para rodar esse binário, esse executável aqui, sem parada, sem problema nenhum, sem boot. Ah, onde tem que dar boot? Se for uma máquina Windows, infelizmente é um serviço, aí tem que dar boot, não tem jeito. Mas aqui numa máquina Unix não tem problema, tá? Aí ele vai te pedir uma chave de licença. Eu vou mostrar para vocês que a versão trial não tem limitação. Vou botar uma chave trial aqui, tá? Para vocês verem que eu não tenho nenhuma limitação de funcionalidade instalando aqui, por exemplo, com uma chave trial. Deixa eu pegar aqui uma chavinha que eu tenho aqui. Ok, estou colocando a chave trial aqui, né? E aí ele está dizendo para mim: ok, o SharePlex foi instalado com sucesso. Pessoal, quanto tempo eu gastei para instalar essa ferramenta aqui? Muito pouco tempo. Olha só, se eu não estiver explicando, quanto tempo eu gasto para fazer lá na outra máquina? Então, vamos lá. Install, DSG Files, né? Vamos rodar lá o binário da ferramenta do lado de lá, ok? Então, vamos rodar esse binário ali. Ele está descompactando, vai fazer para nós a mesma coisa. E aí, eu estou marcando, ó, 3 e 14. Vamos lá, onde que eu quero instalar? Nesse diretório aqui, ó, prod 8. Aonde que eu quero instalar os meus arquivos de configuração? Eu quero instalar no Dell var 8, ok. Está aqui meu grupo, está aqui minha seed, está aqui meu Oracle Home. A porta que eu usei, importante, tem que ser a mesma. Então, 2107 lá, 2107 aqui. Está aqui o sumário, está fazendo a instalação lá do lado de lá. Vai pedir para nós o quê? Vai pedir para nós a chave. Eu vou usar a mesma chave trial aqui, ó, e vou usar lá o meu site name. Ok? Fiz a instalação do lado de cá. Então, a ferramenta, a parte física, a parte infraestrutura, entre aspas, da ferramenta, né, já está pronta, está instalada. Não tem problema nenhum. O que está faltando agora? Instalar os objetos do Oracle, né, ou instalar os objetos que o SharePlex faz. Ele cria um esquema pequenininho que gerencia a replicação. Então, o que eu preciso para fazer isso? Eu criei um alias aqui, diretório binário, só para vocês entenderem aqui, ó, né? Aqui no meu diretório binário aqui, ó, eu tenho
o /del, /prod, /bin. A única coisa que eu vou fazer aqui é executar um aplicativo que chama Hora Setup. Ok? Opa, Hora Setup. Esse cara aqui é o cara que vai instalar os componentes no Oracle para mim, sem parada nenhuma, sem impacto nenhum também. O que ele vai fazer? Vai criar um esquema novo. Ele só está me perguntando, você vai usar uma conexão BQuiff aqui, ou seja, está instalando na mesma máquina, ou você vai usar uma conexão SQLNet? Não, estou instalando na mesma máquina. Dou um Enter. Ele vai dizer para mim a minha seed, já leu meu Oratab, lá trouxe a seed para mim, ok. Vai me pedir um usuário DBA, aqui eu vou precisar, porque eu vou instalar um esquema. Então, eu vou colocar aqui esse usuário DBA aqui, né? O meu system aqui, ok? Então, estou colocando meu usuário system, minha senha, tá? E aí ele vai validar aqui e vai pedir, né, para fazer para nós aqui a instalação do esqueminha do SharePlex. Ok. Que usuário que você quer? Eu vou chamar esse cara aqui de SPlex 8, que é a versão 8. Ó. SharePlex 8, SharePlex 8. Bacana. E aí ele vai me perguntar se eu uso criptografia. Se vocês estiverem usando criptografia, vocês vão colocar aqui a chave do TDE. Como a gente não está usando nesse caso aqui, eu vou simplesmente dar um Enter. E aqui ele vai me pedir qual é a table space de dados. Vai ser essa aqui, ó. Dados do SharePlex, a temp vai ser a default, e a minha table space de índice vai ser essa aqui, que eu já criei, né? E aqui pronto, ele vai me fazer a última pergunta. Você quer configurar uma replicação master-master? Então, respondendo aí ao Paulo e ao Vitor aí, ó. Vou sim, quero configurar master-master, quero fazer bidirecional. Então, ok. Então, vou dar um Enter aqui e acabou. A ferramenta está instalada. Vocês já viram alguma ferramenta de replicação instalar nessa velocidade, nessa rapidez? Vou fazer do lado de lá agora para vocês verem, ó. Eu vou lá no meu diretório onde tem os binários, ó, pwd aqui para vocês verem, estou dentro do del, prod, bin, né? E vou rodar aqui o meu Hora Setup, lá também na minha máquina de destino, né? Vou rodar o Hora Setup, é a conexão BQuiff, está aqui minha seed, meu usuário DBA, esse cara aqui, system. Opa, sem errada não vai, né? Vamos lá de novo lá. Roda aqui para mim o meu /hora Setup, ok? Está aqui. Então, minha seed é Oracle, meu usuário é System, tá? A minha senha aqui é essa de cá, ok? Ele vai validar, vai criar o usuário do SharePlex, ok? SPlex 8. A senha desse cara aqui também vai ser SPlex 8. Criou o esqueminha. Não tem criptografia, tá bom? Qual que é a minha tabela de dados? Na minha table space de dados? É a data, a temp eu vou usar padrão e vamos colocar de índice aqui, ó. Master-master é replicação? Sim. Pessoal, com isso o SharePlex está instalado. A única coisa que vocês têm que alterar aqui é um arquivo de configuração para vocês habilitarem a replicação. Então, olha só que legal. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, acabei de instalar a ferramenta, eu vou vir aqui e vou rodar, vou iniciar a ferramenta. O processo pai, o processo principal, chama spcopy. O que eu vou fazer com esse cara aqui? Eu estou colocando esse spcopy e eu vou dar um alias para ele. Vou chamar esse cara aqui de produção, ok? Né? E vou colocar ele aqui em background, ó. Por quê? Porque na hora que eu precisar achar, eu posso ter várias instâncias, como eu falei, de SharePlex. Na hora que eu quiser matar um processo específico, fazer qualquer coisa, eu posso dar um ps-ef aqui, né? E dar um grep aqui, ó, produção. E aí vocês vão ver quem que é o produção. Ó. Eu estou com, né, esse módulo do SharePlex aqui rodando em produção. Ó. Bacana. Já que eu tenho esse cara aqui, do lado de lá eu vou fazer a mesma coisa. Eu posso pôr um spcopy. Ah, Gustavo, não quero pôr parâmetro nenhum, não. Quero só rodar ele lá do lado de lá e deixar ele aí no init do Linux ou no init aí do Unix, do jeito que for, tá? Sem nenhum tipo de identificação, que eu só tenho uma replicação mesmo, então não tem problema nenhum. Uma vez que eu iniciei esse cara dos dois lados, basta eu iniciar a linha de comando aqui, ó. Ótimo, agora eu estou no shell da ferramenta, que agora eu posso dar os comandos para configurar e para iniciar a replicação. Então, sp SharePlex control, command and control. Tá? Gustavo, eu preciso fazer tudo via linha de comando? Não precisa. Vocês podem vir aqui e abrir aqui a ferramenta, né? Vocês podem vir aqui no SharePlex Manager, como eu falei, abrir o SharePlex Manager aqui e aqui vocês podem configurar via web. Estão vendo aqui que legal? Ó? Eu posso vir aqui, posso fazer um setup via web, posso fazer um discovery se tem alguma replicação já pronta e tal. Eu gosto de fazer na mão, tá? Para vocês verem como é fácil. Vou fazer na mão, depois a gente faz um discovery lá para vocês terem uma ideia. Startei o SharePlex dos dois lados, estou com tudo pronto. Ok. Agora que eu estou com tudo pronto, o que eu tenho que fazer?
Quais são as primeiras coisas que a gente faz? Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e dar um show log reverse para ver se a instalação deu ok, está tudo legal. A ferramenta falou para mim, beleza, está tudo ok, ó, trouxe aqui para você tudo direitinho, instalei aqui a chave trial, está tudo bacana, ok. Eu posso vir aqui e dar um status para ele me mostrar dos dois lados o que está rodando aqui. Lembra que eu falei que a gente tem as filas e os processos? O que eu estou rodando nas duas máquinas aqui? Ó? Eu estou rodando o processo de cópia e o command control. Só isso, mais nada. Ok, então agora eu tenho que configurar a replicação. Então eu posso vir aqui e dar um show. O que tem aqui de configuração? Nada. Então tá legal. Lista para mim as configurações que eu posso fazer de replicação. A ferramenta já tem, por padrão, ela traz um template de uma configuração que chama hora config. Com esse template, vocês podem configurar qualquer replicação que vocês queiram, tá? E aqui é só trocar esse arquivo. O que nós vamos fazer aqui, então? A gente vai fazer o seguinte, copy config, hora config, para uma configuração, por exemplo, sei lá, teste. Vamos chamar esse cara de teste aqui, ó, ok? E aí eu vou dar um edit config teste. O que eu tenho que fazer aqui? Né? Eu só estou fazendo na origem ainda, viu, pessoal? Não estou fazendo nada no destino, concordo? Só estou mexendo aqui na origem primeiro. Ó. Primeira coisa, eu tenho que vir aqui e colocar a minha seed de origem. Então, eu vou parametrizar meu arquivo dizendo que a minha seed de origem é ORCL. O que eu quero levar para o lado de lá? Eu quero pegar uma tabelinha demo que já vem na ferramenta aqui, por exemplo. Ó, eu tenho uma tabela demo source e eu quero levar tudo que está nessa tabela demo source para a tabela demo destino. Para qual máquina? Linux 7, Oracle 12c, VM2, ok? E lá do lado de lá, qual que é a seed? ORCL. Né? Então, ORCL. Está aqui a minha seed lá do lado de lá. Ah, Gustavo, então toda tabela que eu quiser inserir aqui, eu tenho que pôr uma linha? Você pode fazer desse jeito. Você pode colocar aqui tabela tal, tabela tal, tabela tal, e vai colocando aqui as tabelas dos objetos que você quer replicar. Ou você pode usar um comando que chama expand, e aqui você pode colocar o esquema de origem, né, ponto percent, e fazer a mesma coisa, o esquema de destino, né, ponto percent, então lá, Sharplex 8, ponto percent, né, e do lado de cá você vai colocar a máquina de destino, com alias, etc e tal, bonitinho. Então, tem jeito de fazer das duas formas. Eu posso até fazer, não sei se a gente vai ter tempo, mas eu vou fazer pelo menos da primeira forma agora, tá? Depois disso aqui pronto, a gente vai gravar o arquivo de configuração. E estando com o arquivo de configuração gravado, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar, então vou dar um verify, config teste. E a ferramenta vai dizer para mim se a configuração é válida. Opa, a configuração é válida. A configuração é válida, ela está funcionando direitinho, fiz a verificação. E não tenho problema nenhum com essa configuração aqui. Ok, uma vez que eu estou com a configuração pronta, tudo pronto, o que eu tenho que fazer? Lembram do status aqui? Ó, o que a gente está rodando? Só o copy e o command control dos dois lados. Agora eu vou ativar a configuração. Activate config teste. Fazendo essa ativação aqui, pessoal, dá uma olhada no que o meu status traz agora. Agora eu já tenho a fila de captura, a fila de leitura, e lá do lado de lá eu tenho o quê? Eu tenho a fila de importação, a fila de post, e aí, na hora que a fila de post é criada lá, a ferramenta garante o sincronismo, como eu falei, ela provavelmente já criou a fila de exportação aqui, olha só que legal. Eu não fiz nada no destino, nada. Eu só vim aqui e ativei uma configuração. Ó. Agora eu tenho captura, leitura, exportação no destino, importação e gravação na origem, importação e gravação no destino. Com isso aqui pronto, qualquer coisa que a aplicação fizer vai ser levada para o lado de lá. Querem ver? Deixa eu pegar aqui, ó, RLSQL Plus, Sharplex 8. Opa, deixa eu colocar o usuário certo aqui, senão não vai. Ok? Estou dentro do SQL Plus de um lado, né? Vou simular a aplicação aqui, ó. Tá legal? Vamos levar o que tem de um lado para o outro. Perfeito. Vamos fazer aqui o quê? Vamos fazer uns inserts aqui para brincar, ó. Deixa eu só definir aqui algumas coisas com vocês aqui, ó. Lá no destino, tá? Isso aqui é a máquina de destino no momento. Eu vou dar um set line size aqui para 1000 aqui, para melhorar a tela aqui, tá? E vou dar um select na minha tabela de destino. Lembra que eu estou levando da tabela SRC para a tabela dest. Não tem nada nela. Do lado de cá,
A mesma coisa, só que aqui não é a tabela Dash, aqui é a tabela SRC, né? Que é a minha tabela de origem, ó. Também não tem nada aqui. Então, não tem nada aqui, não tenho nada aqui. Vamos fazer uns inserts aqui. Vamos colocar aqui o Gustavo, o João, a Maria. Vamos inserir uns dados aqui, ó. Então, eu coloquei aqui o Gustavo, que mora na Rua das Flores. Está aqui o telefone dele, o João, a Maria. E aqui agora, quem que eu tenho do lado de cá? Eu tenho Gustavo, João e Maria. E do lado de lá, o que eu tenho? Tá lá, Gustavo, João e Maria. Ou seja, a ferramenta replicou para mim o que estava de um lado para o outro, sem a menor dor de cabeça, sem a menor preocupação. Ah, Gustavo, mas então vamos começar aqui a criar casos reais aqui. Imagina que o banco está trabalhando, os usuários estão trabalhando, está replicando, etc. e tal, né? E aí, puxa vida, precisou fazer um rollback, né? Ou alguém precisou deletar alguma coisa lá do lado de lá. Tá bom, não tem problema. Delete from, sei lá, splex8.src, né? Vou apagar aqui do lado de cá, ó. Opa, tem que colocar o nome da tabela certa, né, pessoal? Não brinca não, né? Aqui, ó, vou apagar lá do lado de lá, vou dar um commit, certo? Apaguei lá do lado de lá. O que que vai acontecer, ó? Select lá do lado de lá, não tem ninguém. O que que acontece aqui do lado de cá? Opa, apagou do lado de cá também. Bacana. Se eu precisei apagar ou fazer alguma coisa, preciso dar uma manutenção na infraestrutura, por exemplo. Digamos que eu preciso parar essa máquina aqui, né, para fazer uma manutenção. Então, estou com a produção funcionando aqui, eu vou arrumar meu site de DR, vou dar uma manutenção do lado de lá. Depois que acabar a manutenção, eu vou chavear para o lado de lá e aí depois eu volto os caras para o lado de cá. Tem jeito de fazer? Tem. O que eu posso fazer aqui do lado de cá? Eu posso vir aqui do lado de cá e fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que vocês vão fazer, eu vou dar um comando que chama QStatus, é o QStatus, é o status da fila. Tem que conferir, ele tem que dizer para mim que não tem nada pendente para replicar. Tá vendo aqui, ó, 0 objetos pendentes para replicar, tá? Isso aqui, para vocês pararem ou fazerem qualquer coisa, vocês têm que ter isso aqui garantido. Com isso aqui garantido, o que nós vamos fazer? A gente vai vir aqui e vai dar um stop post, lá no destino, por exemplo. Eu vou parar a fila de post, olha só, vou dar um status lá, o que ele está fazendo, ó. Tá parando o post para mim, ó. Vou repetir o comando, opa, parei, ó. Parado pelo usuário, ok? Beleza, parei o post aqui, quero dar uma manutenção no Oracle, ok. Para a instância, volta a instância, mexo de lá, mexo de cá, faço o que eu quiser, etc. e tal, brinco à vontade, né? Por exemplo, vamos brincar à vontade? Vamos voltar aqui com o Gustavo, com o João e com a Maria aqui, por exemplo, ó. Voltei aqui com o Gustavo, João e Maria, tá? Então, vim aqui e coloquei esses caras de volta aqui, ó, Gustavo, João e Maria. O que eu tenho lá do lado de lá? Nada, né, gente? Por quê? Porque a minha fila de post está parada. Se eu vier aqui e der um show config, ó, eu tenho uma configuração ativa, um objeto replicando o quê? Uma tabela, e se eu der um QStatus aqui, eu tenho o status da fila. Eu tenho 4 mensagens para levar para lá, ó. Eu tenho meus 3 inserts mais o meu commit. Se eu for lá do lado de lá e der um QStatus, eu tenho a mesma coisa lá, ó. Eu tenho 4 mensagens para escrever e essas 4 estão em backlog. Ok. A única coisa que eu precisaria fazer aqui é dar um, acabei a manutenção, eu dou um start post. Olha só. Iniciei a fila lá do lado de lá, repara no QStatus ali, ó. Opa, de 4 caiu para 0. Não tem mais nada na fila. E do lado de cá, a mesma coisa? Zerado. Então, se eu der um status aqui agora, ó, eu estou com a fila de post certinha. Se eu der um select aqui do lado de cá, estão aqui os dados. Estou vendo aqui que o Vitor me perguntou por que o nome das tabelas é diferente. Vitor, eu escolhi fazer isso, tá? Eu configurei um arquivo de replicação, ok? Eu configurei esse arquivo de replicação teste aqui, ó. Ah, ela está ativa. Daqui a pouquinho eu mostro para você. Nesse arquivo teste aqui, eu quis fazer um de para. Eu quis tirar da tabela source e mandar para a tabela destino. Imagina que você queira fazer alguma transformação. Você quer copiar da mesma tabela para a mesma tabela, você pode ir lá e pôr o mesmo nome. Ou você pode usar o expand que eu expliquei. Você pode levar o esquema todo. Todas as tabelas. Eu faço aqui depois, acabando essa parte aqui da demonstração, eu faço uma para você. Você quer ver? Não, eu posso até fazer a volta, tá? Digamos aqui, ó, eu fiz a manutenção, vocês entenderam aqui, fiz a manutenção, voltei, tá aqui os dados, tá tudo ok, bacana. Agora eu preciso chavear do lado de cá para lá. O que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou dar um list config agora na minha máquina de destino. Vou pegar aqui e vou dar um copy config, porque essa configuração aqui é original. Vou pegar esse hora config aqui, e vou chamar essa configuração aqui de volta, tá? Então, a ida e a volta. Então, vou dar um edit config volta. Como é que eu vou fazer essa volta aqui?
eu posso pegar dessa tabela aqui para a mesma tabela, poderia inserir aqui na tabela SRC e levar ela para outra tabela SRC, ou poderia fazer o inverso. Poderia fazer inserção no destino e levar para a origem. Ó. Poderia pegar aqui e colocar aqui da tabela deste e mandar aqui para a tabela SRC, por exemplo, para qual máquina agora? Para a primeira, a volta, né? LX7, hora 12C, VM1, mandei esse cara aqui, a minha CID é o RCL, por coincidência, a minha CID de origem aqui também é o RCL. Mas aí pode ser a CID do Oracle que vocês tiverem. Fiz isso aqui, gravei aqui, opa, tem uma coisa errada aqui. Eu estou botando SPLEX aqui, mas meu usuário é SPLEX 8. Senão vai dar erro na configuração. Gravei aqui, o que eu vou fazer? Verify, config, volta. Ok? Ele vai falar, beleza, a configuração é válida. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um activate a volta, vou ativar a volta. Ó. Gente, é um arquivo só. Olha a facilidade, um arquivo para vocês configurarem. Aqui, ó, activate, config, volta. A partir do momento que eu ativei essa configuração, se eu der um status aqui agora, reparem o que está acontecendo. Eu tenho o meu copy e o meu command control, que é o que eu estou trabalhando. Eu tenho a importação e o post que vem lá do lado de lá, mas aqui eu tenho uma captura e uma leitura desse lado, que eu vou mandar para quem? Para o lado de lá. Como é que está o status lá do lado de lá? Ele já criou do lado de lá uma fila de importação e um post. Do lado de lá eu tenho o copy, o command control, as três filas, captura, leitura e exportação, e aqui também eu tenho a gravação e o post do que está vindo dessa máquina. Se eu der um status aqui agora, eu já tenho a fila de exportação aqui criada. Ó. Tá vendo? A ferramenta tem esse controle. Então, se por alguma razão eu tive um problema de manutenção, tive que mexer de um lado e do outro, e aí sim, vejam bem, né? É uma replicação bidirecional, porém ela não está ativa-ativa. Por quê? Senão você tem que lidar com conflito. Mas digamos que o lado de lá não tem ninguém gravando e agora eu comecei a gravar do lado de cá. Ok, eu vim aqui nessa tabela aqui do lado de cá e inseri nessa tabela aqui o Homem de Ferro, Thor e o Hulk, por exemplo. Tá? Vou inserir esses caras aqui, ó. Deixa eu pegar aqui que eu botei na tabela de destino. Vou colocar aqui o Axl Rose, o Bruce Dickinson e o Ozzy aqui, ó. Pronto. Vou fazer um insert desses caras aqui, ó. Tá? Coloquei o Axl, que mora em Los Angeles, o Bruce na Inglaterra e o Ozzy que ele escolheu morar ali porque ele quis, enfim. Então, se eu vier aqui e fizer um select, o que eu tenho aqui agora? Né? Eu tenho o Axl, o Bruce, eu, João e a Maria, etc. e tal. E lá do lado de lá, o que eu tenho? Eu tenho os caras da volta, tá vendo? Ah, Gustavo, então, poxa, você inseriu do lado de cá, inseriu do lado de lá, você tem os dois lados, bacana, legal. Se acontecer, né, de alguém fazer alguma coisa, ou precisar voltar de um lado para o outro, ou cair o link, ou a coisa for feia, etc. e tal, o que eu vou fazer? Né? Como que eu consigo consertar? E aqui vem a mágica da ferramenta. Aqui eu sou obrigado a dar uma parada, porque a maior mágica do SharePlex é isso aqui, olha. Imaginem o seguinte, deu um problema no link, corrompeu o link, deu um problema no disco, ferrou o storage, sei lá, a minha replicação de storage deu problema, qualquer coisa que tenha acontecido, um usuário desavisado veio aqui e fez isso aqui, né? Delete from SPLEX 8, opa, SPLEX 8.demo, underline, dash. Apaguei aqui, ó. Apaguei aqui e dei um commit. Certo? Apaguei esse cara aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Tudo que estava do lado de cá, na hora que eu dei o delete lá, ele apagou do lado de cá também. Perfeito? Perfeito. Só que o que aconteceu aqui? Esse cara, quem fez o delete aqui foi um usuário. E essa replicação que está configurada aqui foi configurada para a gente respeitar qualquer coisa que o usuário faça dos dois lados. Entenderam a importância que se vocês forem fazer uma replicação bidirecional, a aplicação de vocês não pode sair apagando aqui, que ela vai apagar do outro lado também? Isso é muito importante. Então, aqui no caso, o que eu vou fazer? Eu vou simular para vocês um repair. Tá? Eu vou dar um deactivate, config volta, ok? Por quê? Porque se o usuário alterar ou fizer qualquer coisa aqui, eu não estou gravando. Aqui eu estou usando esse cara como site de DR. Eu só vou ativar a volta na hora que eu tiver que voltar ao site de DR. Ou na hora que eu tiver que dar uma manutenção aqui, porque o objetivo desse cara aqui não é deixar ele como leitura, por exemplo. Então tá, eu desativei a volta, vou vir aqui e vou inserir esses caras de volta aqui, ó. Vou pegar o Gustavo, João e Maria, vou pegar aqui o Homem de Ferro, todo mundo e tal, vou botar todo mundo ali, ó, tá?
Vamos lá, vamos fazer um select lá do lado de lá. Ó. Agora eu tenho o Gustavo, o Hulk, o Homem de Ferro, o Thor, tá todo mundo lá. Certo? Bacana. O que tem que ter aqui do lado de cá? Tem que estar todo mundo aqui. Mas se por alguma razão deu um problema, crashou o link, aconteceu alguma coisa, alguém veio aqui e realmente deletou do destino, deletei aqui, ó. Vou dar um commit, tá? Deletei do lado de cá. O que vai ter aqui? Não tem nada. E o lado de lá? Ah, o lado de lá continua. Ótimo. Então, eu estou na situação de site de DR que alguém mexeu aqui, ou caiu o link, ou quebrou o disco, ferrou, danou-se. O que eu vou fazer aqui agora? Então, vamos pegar a mágica da ferramenta aqui agora. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou vir aqui e vou dar do lado de cá 2 comandos. Eu vou vir aqui, vou dar um queue status e vou conferir como é que está a fila. A fila está ok, está dizendo para mim que está tudo bem, mas as tabelas estão sem sincronismo. Deu um erro, aconteceu alguma coisa, vocês receberam um script de alerta, um problema, etc. e tal. Ok, então deu um erro, deu um problema. O que eu posso fazer? Eu posso, como administrador da ferramenta, rodar esse comando aqui, ó. Compare using test. O que eu estou fazendo? Eu estou comparando a minha replicação utilizando a minha configuração de teste, que foi a que eu criei aqui, ó. Tá? Se eu vier aqui mostrar para você, der um show config aqui antes, né? Ó, qual é a replicação que eu tenho ativa? Eu tenho a replicação teste ativa, certo? E essa é a replicação que eu quero usar. Eu quero comparar, eu quero dar um compare using teste. O que esse cara vai fazer? E aqui eu vou colocar um outro comando aqui que chama compare status. O que ele está fazendo ali? Ó? Eu vou repetir no comando para vocês verem. Ó, ele está verificando, checando. O que ele falou aqui? Ó? Eu tenho um objeto, processei um objeto e descobri que está sem sincronismo. Out of sync. Quantas linhas tem a tabela que está out of sync? Aqui não é o que está faltando, aqui é quantas linhas tem. Ok? Porque eu posso vir aqui e olhar quantas rows tem aqui. No rows. Mas a tabela tem que ter no mínimo 6 linhas aqui. Ó. Então, o que está faltando do lado de lá? Caramba, está sem sincronismo. Como que eu conserto? Muito bem, vou fazer isso aqui. Ó. Repair, using teste. Por favor, conserta para mim, usando a minha replicação. Ok. Dei repair using teste e estou aqui. Ó, repair status. Olha o que ele está fazendo. Ele está dando o wait marker, está indo lá. Olha lá que legal. Ó. Está verificando 5 segundos, comparou, deu um unlock na tabela, fez a reparação. Opa, reparou. Consertou. Será que consertou mesmo? Está tudo certo? Um objeto completo. Então, eu vim aqui, dei um select, está aqui. Olha lá. Está todo mundo lá. Caramba, então, dá para fazer o repair com o banco funcionando? Aí que é o legal. Ó, vou deletar lá de novo, vou destruir lá do lado de lá. Destruir. Certo? E aí? Enquanto eu estou dando o repair aqui, ó, estou dando um repair status aqui, né? Eu estou mexendo aqui, né? Ó, como é que tá? Está out of sync. Né? Vamos dar um compare lá, ó. Estou dando um compare e estou dando um repair status ali, ó. Ele está dando marker ali para mim, está conferindo, olha lá que ele falou, está out of sync. Enquanto está out of sync, eu vim aqui, meu, e inseri mais gente aqui, ó. Sei lá, coloquei Paulo, José, Joaquim, deixa eu inserir mais uns caras aqui. Vim aqui inserir mais gente, ó. O que eu tenho que ter aqui do lado de cá? Tá? 9 caras. O banco está funcionando. Aqui ele diz para mim que tinha que ter 6. Mas na hora que eu rodei o comando de repair, então ali ele está falando que tinha que ter 6 linhas ali na tabela. Mas na hora que eu der o comando de repair, o que vocês acham que vai acontecer? Na hora que eu der o comando de repair e der um repair status aqui, ó, ele vai iniciar, está dando meu wait marker ali. Está conferindo o que está acontecendo, né? Ó, deu um unlock lá direitinho, verificou para mim, fez a reparação e reparou. Opa! Dessa vez ele levou, inclusive, as linhas que eu inseri enquanto estava out of sync. Então, agora ele levou as 9. Se eu vier para cá e der um select, o que tem que ter aqui? As 9 linhas. Pessoal, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês. Qualquer coisa fora isso, é assim, marquem uma visita, tá? A gente vai com o time de implementação, a gente mostra para vocês, participamos junto com vocês, tá? Quais são os próximos passos que vocês têm para fazer aqui? Não sei se alguém tem dúvida, pode ser que vocês tenham várias dúvidas, enfim, né? Estou vendo aqui que o Vitor me perguntou aqui qual é o consumo. Ô, Vitor, eu não sei te responder, depende da tua máquina, tá? Mas na média o consumo é 1 a 2% da CPU da máquina do banco. Que eu saiba, tá? Em todos os clientes que a gente tem, principalmente os caras que usam esse produto aqui, eles têm isso aí folgado. Eles usam 30%, 40% da CPU da máquina. Então, usar 31 ou 32 não machuca ninguém.
entendeu? E mesmo no momento de pico, o cara usa 60. Porque qualquer coisa acima de 60 já está na hora de você trocar teu hardware, né? Porque se você tiver um processamento aí no final do mês, aí folha de pagamento, alguma coisa, aí vai deitar. Então, já está na hora de pensar nisso aí. Mas isso é o que o produto faz, tá? Assim, eu mostrei bem rápido, tem várias coisas que eu poderia mostrar aqui. O produto é facinho de usar, como eu falei. Vamos ver aqui o Manager aqui, ó. Como é que eu faço a parte de Discovery aqui, né? Eu posso abrir aqui, ele vai me perguntar aqui como é que é a máquina. Eu venho aqui, vou colocar a máquina 1 aqui, ó, na porta que eu selecionei, 2107, eu acho que era essa. E o usuário do SO. Se eu vier aqui e mandar ele pesquisar, ele já vai ler a máquina, vai abrir a máquina e já vai identificar que tem uma outra. Quer ver, ó? Vai dar para mim uma mensagem. Opa, achei a máquina 2 aqui, ó, na replicação configurada. Qual que é o usuário lá do lado de lá? É o mesmo cara aqui, ó, Splex, continua aqui para mim. Ok, tá aqui, ó, achei tuas conexões, achei tuas máquinas. Tudo validado direitinho, tá aqui tua replicação. O que você quer fazer? Quer criar uma view nova? Quero. Quero criar uma view que chama produção, por exemplo. E aí vou marcar aqui a replicação que eu quero avaliar na produção, ó. Máquina tal e máquina tal. Ok, vou dar um next aqui, ó. E aí ele vai te falar, o que você quer fazer? Você quer gerenciar o monitoramento, voltar para o monitoramento, ir para o discovery de novo? Vamos aqui no gerenciamento do monitoramento aqui, ó. Aqui eu tenho as minhas instâncias. Abre a instância, clica numa instância. O que ele vai mostrar? A minha configuração, a minha outra configuração. Você quer criar uma nova? Você pode criar via interface web, ó. Vem aqui e cria uma nova. Como é que é o nome da configuração que vocês querem? Teste 2, por exemplo. Cria a nova lá. Aí ele vai te dar o arquivinho aqui, ó. O que você quer fazer, ó? Eu quero dar um Oracle e agora eu quero pegar essa tabela aqui, em vez de eu colocar demo source e tal, eu quero dar um expand aqui, por exemplo, né? E usar outra configuração, etc e tal. Bacana, na hora que eu salvar aqui, o que ele vai dizer? Você dá um close aqui, ele vai falar se a configuração é válida ou não, ó, se ela está ativa ou inativa. Gustavo, eu quero trocar. Ok, eu posso vir aqui e colocar ativa, inativa, cópia, renomeia. Eu posso fazer do jeito que vocês quiserem aqui, ó. O que mais dá para fazer? Me dá meus streams aqui, me mostra o que está acontecendo. Abre aqui os streams. Se eu abrir aqui os streams e fizer o drill down aqui, ó, voltar aqui no monitoramento, olha só que legal. Vamos começar a gravar umas coisas no banco ali, só para vocês verem ali, ó. Vou dar uns comandos a mais ali. Opa, nessa janela não. Cadê? Esse cara aqui, ó. Vou dar um delete aqui, por exemplo, ó, né? Sei lá, vou dar um delete aqui, vou apagar esses caras aqui, ó. É mais fácil. Delete from Splex 8.demo source. Vamos apagar esse cara aqui. Vamos dar um commit aqui. Ok, apaguei todo mundo e agora vamos inserir um monte de gente de volta aqui, ó. Vamos pegar esses caras aqui, inserir esses caras aqui. Vamos pegar todo mundo de volta aqui, inserir aqui todo mundo de volta também, ok? O que vai acontecer aqui, ó? Daqui a pouquinho ele vai identificar o que houve, vai me colocar aqui verdinho ou vermelho, o que está acontecendo na replicação. Então, você pode ter várias replicações, várias instâncias configuradas aqui, né? E ele vai mostrar para vocês a cor, vai avisar para vocês o que está acontecendo, se teve algum dado ou não, né? Demora um pouquinho que ele está fazendo a coleta aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui vocês conseguem configurar parâmetros da ferramenta. Então, na máquina 1, o que vocês querem configurar? Eu quero configurar o meu command contra, eu quero configurar horizontal partitioning, compare and repair, dá para fazer aqui pela interface web, né? Dá para brincar aqui a fila de captura, a fila de leitura, dá para ver o sync aqui, fazer a primeira sincronização dos dados, ó. Dá para ver aqui o event log do banco, dá para aí, pessoal, dá para se divertir aqui, ó. Dá para fazer muita coisa. Se eu vier aqui abrir a produção aqui, for fazendo meu drill aqui, for brincando aqui, for abrindo, for vendo o que eu quero aqui, puxa vida, eu consigo fazer um montão de coisa. Consigo pegar o monitoramento, abrir a instância, lá, ó. Ele falou que a minha fila de captura está verdinha, está aqui o log, ó, não tive erro nenhum, repliquei tudo de um lado para o outro, né? Eu posso vir aqui, parar essa fila de captura, posso parar a fila de export, me dá detalhes. Aí ele vai começar a mostrar os gráficos do que aconteceu, entendeu? Então, por exemplo, ó, o que está lá do lado de lá? Você pode me mostrar a máquina lá do lado de lá? Ok, eu posso abrir a máquina do lado de lá, posso vir e olhar aqui na máquina o que mais teve, tá? Então, se eu pegar a fila de importação aqui, me mostra os detalhes, ele vai falar aqui se teve, por exemplo, mais update, mais delete, etc. e tal, tudo via web. Dá para administrar e dá para monitorar. Se precisar vir em alerta, dá para vocês configurarem os alertas, dá para brincar à vontade aqui, ó, criar dashboards aqui de vocês, setar os temas. Eu quero a parte de monitoramento, aí ele muda o tema bonitinho para vocês, mostra aqui, né,
como é que ficaria no monitoramento, ó, tá tudo verdinho, não tá verdinho, né? Me mostra detalhes dessa fila aqui, ó. Qual que é o seu rate de transação, qual que é o tipo, né, o seu rate de operação, qual que é a latência, ó, tá app, tá legal. Se eu for lá e der um delete, ele vai dar um out of sync, enfim. Pessoal, é isso. Isso é o que o SharePlex faz, tá? Se vocês tiverem curiosidade de mais, ou tiverem mais alguma pergunta, eu estou aqui para responder até onde eu conseguir responder, né? Porque pode ser que tenha alguma pergunta que só o time de implementação responde, tá? Eu não sei metade do que vocês sabem. Eu sou pré-vendas da solução aqui. Vocês, como DBAs e como profissionais aí de banco de dados aí, e sabem muito mais do ambiente de vocês aqui do que eu. Mas eu estou disponível para pergunta. Próximos passos, só para a gente finalizar, tá? Vai no site da Dell, baixa o SharePlex, pede o trial para a gente e olha a comunidade do SharePlex. Tem uma série de informações aqui na Toad World, ó, que é a comunidade do Toad. Esse artigo aqui é muito legal, vou passar para vocês aqui, para vocês verem parte 1, parte 2 e parte 3. Aqui é detalhado como é que configura, como é que brinca, como é que funciona a arquitetura do produto, dá para vocês se divertirem à vontade, ó, bidirecional, unidirecional, multisource, e aí é só vocês passarem aí para a parte 2, aí vão passando aqui parte 1, parte 2 e parte 3. Ó. E é isso. Vou abrir o áudio agora, não sei se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer falar alguma coisa. You are no longer muted. Não, entendi tudo, obrigado. Beleza? Mas, alguém quer escrever alguma coisa no chat? Alguém aí tem alguma pergunta? Acho que vou ter que modificar porque está bem tumultuado o áudio aqui, mas quem quiser pode escrever no chat aí. You are now muted. Parte 2. E aí, esse cara. Parte 3. Ok, então aqui os artigos, ó, parte 1, parte 2 e parte 3, pessoal. Só isso, ok? Giane, não sei se você tem alguma consideração, não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa aí, se vocês têm alguma pergunta a mais. Se não, eu vou encerrar, agradecer a vocês aí, tá? E bom, estou à disposição. Espera aí só um minutinho que eu acho que a Regiane quer falar. Regi, eu não sei qual é o teu áudio aí, eu vou parar a gravação aqui, tá? Sim, vai estar disponível. Eu vou ativar aqui os telefones aqui, que a Regiane está no telefone, ela quer falar alguma coisa. You are no longer muted. A gravação sim, a Regiane compartilha com vocês, tá? Prontinho, Regi. Ok? Muito obrigada, Gus, pela apresentação, pela excelência de sempre. Eu vou encaminhar a todos o link com a gravação da demonstração de hoje e qualquer dúvida que tenham, eu, Gustavo, Vanessa, estamos à disposição. Se quiserem também agendar alguma POC, entre em contato com a gente, será um prazer atendê-los. Pessoal, obrigado a vocês pelo tempo, então. Tá? Assim que estiver disponível a gravação, aí a gente compartilha com vocês. Demora um pouquinho aqui para o Webex completar tudo direitinho, mas aí eu compartilho com vocês, tá bom? Grande abraço e qualquer coisa que vocês precisarem, por favor, meus contatos estão aqui. Deixa eu deixar meu e-mail, gustavo.carneiro@software.del.com e tem o da Vanessa, vanessa.chile@software.del.com. Regi, você coloca o seu aí para everyone aí? Sim, Gus. Você tem dois, né? Você tem os dois e-mails aí. Só coloca aí para já ficar aí. O .net. Isso, aí eu encerro a gravação com o teu e-mail aí também, que aí se o pessoal precisar de alguma coisa já tá aí. Solução.net. Grande abraço para vocês. Até uma próxima oportunidade. Vou encerrando a gravação aqui. Um abraço a todos. Muito obrigada.